Ela pensou que eram apenas dois estranhos presos num elevador. 40 minutos de conversa honesta, uma conexão inesperada, um jantar aceito. Então ela ligou a TV e descobriu quem ele realmente era. Antes de começarmos, saiba que, não importa onde você esteja no mundo, estou feliz por você estar aqui. A Torre Nakamura erguia-se 73 andares acima do horizonte repleto de neons de Osaka, com a sua fachada de vidro refletindo o ritmo agitado da cidade. Às 23h47 de uma quinta-feira no final de setembro, o 42º andar abrigava exatamente uma alma exausta. Sophia Bennett, designer gráfica de 26 anos da Yamato Creative, debruçada sobre o seu portátil, enquanto o pânico do prazo transformava café em produtividade. Seu cabelo loiro, geralmente penteado em ondas elegantes, estava preso num rabo de cavalo desarrumado. Os impressionantes olhos verdes azulados que os colegas sempre elogiavam estavam vermelhos por causa das 12 horas consecutivas olhando para a tela. O avental vermelho que ela usava sobre a camisa preta de trabalho, uniforme obrigatório para a equipe da cozinha compartilhada do prédio durante eventos, estava manchado com café que ela havia derramado 3 horas antes. Apenas termine as variações do logótipo, murmurou para si mesma em japonês com sotaque, sua origem americana ainda audível após 2 anos em Osaka. Envie-as. Vá para casa. Durma por talvez 5 horas. Repita. O escritório era um cemitério de estações de trabalho abandonadas, iluminação de emergência, tudo banhado por um branco antisséptico. Sofia salvou os seus ficheiros, desligou o computador e pegou a sua bolsa de couro surrada. O seu modesto apartamento em Namba a chamava. Mais especificamente, a sua cama gritava pelo seu nome. Ela se apertou o botão do elevador e esperou, com a mente já a divagar para o banho quente e o ramen instantâneo que a esperavam. O elevador chegou com um suave sinal sonoro. As portas abriram-se para revelar paredes espelhadas e uma suave iluminação âmbar. Um contraste gritante com a luz fluorescente e agressiva do escritório. Sofia entrou e apertou o botão do rés do chão, depois encostou-se à parede do fundo e fechou os olhos. As portas começaram a fechar-se. Uma mão passou pela abertura que se fechava. As portas inverteram o curso, revelando um homem que fez Sofia prender a respiração por razões que ela não conseguiu identificar imediatamente. Ele tinha talvez 33 anos, com cabelo preto azeviche penteado para trás com precisão meticulosa. Cada fio no lugar, apesar da hora tardia. O seu fato preto era feito à medida com perfeição, do tipo que custava mais do que o aluguer mensal dela, usado sobre uma camisa branca impecável deixada aberta no colarinho. Sem gravata, sugerindo uma confiança casual ou uma rebelião deliberada contra a conformidade corporativa. Mas foi o rosto dele que chamou a atenção dela, traços angulares esculpidos com precisão afiada, um queixo forte acentuado por uma barbicha fina e perfeitamente cuidada. Os olhos dele eram os castanhos mais profundos que ela já tinha visto, intensos e calculistas, emoldurados pelo tipo de estrutura óssea que pertencia a capas de revistas. Uma cicatriz sutil traçava perto do olho direito dele, quase imperceptível, mas inconfundivelmente lá. Então ela notou as tatuagens. Tinta preta intricada subia por baixo da gola. Padrões tradicionais japoneses eram visíveis no pescoço dele. Linhas geométricas e curvas sombreadas que sugeriam um trabalho extenso escondido por baixo do tecido caro. Uma grossa corrente de ouro brilhava na garganta dele. O pulso esquerdo exibia um relógio de luxo com uma pulseira de ouro que refletia a luz do elevador. Na mão direita, um anel pesado com uma pedra escura repousava no dedo médio. Piso térreo, a voz dele era baixa, controlada, o tipo de voz acostumada a ser obedecida sem questionamentos. Sim, Sofia conseguiu dizer, subitamente hiperconsciente do seu avental manchado e da sua aparência exausta. Ele entrou. As portas se fecharam. O elevador começou a descer. Sofia o observou pelo canto do olho. O instinto jornalístico da sua faculdade abandonada entrou em ação apesar do cansaço. O terno gritava riqueza. As tatuagens sugeriam afiliações que homens ricos no Japão raramente exibiam tão abertamente. A maneira como ele se mantinha em pé, equilibrado, atento, com as mãos soltas ao lado do corpo, lembrava-lhe os artistas marciais que ela tinha visto a treinar nos parques de Osaka. O elevador zumbia enquanto descia. 42
como andar, 41,40 pintou. Noite longa, perguntou ele, os olhos encontrando os dela na parede espelhada. Prazo, respondeu Sofia, oferecendo um sorriso cansado. A sua reunião de negócios se prolongou. A sua expressão permaneceu neutra, mas algo brilhou naqueles olhos escuros. Reconhecimento da exaustão compartilhada, talvez, ou reconhecimento do absurdo da hora. 307º andar, 306º, 305º. O elevador tremeu. A mão de Sofia se esticou para agarrar o corrimão. O homem não se moveu, seu equilíbrio aparentemente inabalável. As luzes do teto piscaram uma vez, duas vezes, depois se estabilizaram. A descida continuou, mas algo parecia errado. Um som sutil de atrito sob o zumbido mecânico. 23º andar, 27º. O elevador sacudiu violentamente. As luzes se apagaram completamente. A iluminação de emergência acendeu meio segundo depois, banhando tudo com uma luz vermelha fraca. O elevador parou de se mover. O silêncio que se seguiu foi absoluto, exceto pelo som fraco da ventilação. O coração de Sofia batia forte contra as costelas. Ela já tinha lido sobre acidentes de elevador, cabos a partir, cabines a cair, pessoas presas por horas ou dias. A sua respiração ficou mais rápida, superficial e acelerada. Não entre em pânico. A voz dele cortou o medo crescente dela. Calma e firme. Não estamos a cair. Os travões de emergência foram acionados. Como é que sabes disso? A sua voz soou mais trêmula do que ela gostaria. Se estivéssemos a cair, saberíamos. Ele dirigiu-se ao painel de controlo e pressionou o botão de chamada de emergência. Nada aconteceu. Ele pressionou-o novamente, mantendo-o pressionado. Ainda nada. A energia está cortada. Os sistemas de backup devem ativar-se em breve. Sofia pegou no seu telemóvel. Sem sinal. Claro, murmurou ela. O homem verificou o seu próprio telemóvel. Ela reparou que o ecrã de bloqueio estava completamente preto e abanou a cabeça. Os edifícios protegiam o sinal. Não havia recessão nos poços. Portanto, estamos presos até que a energia de reserva entre em funcionamento ou alguém perceba que o elevador parou. Ele encostou-se à parede lateral com a facilidade de alguém confortável em situações desconfortáveis. Poderia demorar 10 minutos. Poderia demorar mais. Sofia afundou no chão, as suas pernas de repente sem forças para suportar o seu peso. O pequeno espaço parecia ainda menor. A iluminação vermelha de emergência pintou tudo com tons infernais. Ela concentrou-se em inspirar pelo nariz e expirar pela boca, como o seu terapeuta em Portland lhe ensinara antes de se mudar para o Japão. O homem observou-a por um momento, depois fez algo inesperado. Ele tirou o casaco do fato, revelando mais tatuagens nos antebraços sob as mangas enroladas, dobrou-o cuidadosamente e ofereceu-o a ela. Para o chão, disse ele, mais limpo do que sentar-se diretamente nele. Sofia hesitou, depois aceitou. O tecido era caro, forrado a seda, ainda quente do calor do corpo dele. Ela colocou-o debaixo de si e sentou-se, puxando os joelhos para o peito. Obrigada. És americano. Não era uma pergunta. Portland, nasceste aqui, cresceste aqui. Ele deslizou pela parede para se sentar à sua frente. Pernas longas esticadas, tornozelos cruzados. Na luz fraca, as tatuagens no pescoço pareciam se mover. Sombras brincavam nos padrões tradicionais que ela não conseguia decifrar. O que te trouxe a Osaka? Um novo começo, disse Sofia. A resposta automática que ela dava a todos precisava mudar depois da faculdade. Candidatou-se a empresas de design internacionais e a Yamato Creative foi a primeira a oferecer-lhe um emprego. Gostas? Jap, quer dizer, é complicado. Surpreendeu-se a si própria por ser honesta. Cidade bonita, comida incrível, mas às vezes solitária. É difícil fazer amigos verdadeiros quando se é estrangeira e mal se fala a língua corretamente. Ele acenou com a cabeça lentamente e algo na sua expressão mudou. Uma rachadura na fachada controlada, revelando um cansaço que correspondia ao dela. A solidão não tem a ver com a língua. Alguns de nós estão rodeados de pessoas todos os dias e ainda assim sentem-se completamente sozinhos. As palavras pairaram no ar tingido de vermelho entre eles. Sofia observou-o com mais atenção agora, vendo além da aparência intimidante. A forma como o seu maxilar estava tenso,
como se carregasse uma tensão constante, as sombras tênues sob aqueles olhos intensos, o controlo cuidadoso em cada movimento, como um homem que não podia dar-se ao luxo de relaxar. O que fazes? Ela perguntou. Para trabalhar? Uma pausa. Então, importação, exportação, família, negócios, logística e distribuição. Parece intenso. Tem os seus momentos. Os seus lábios se curvaram. Não era bem um sorriso, mas quase. Além de perder prazos, design gráfico, logotipos, principalmente branding corporativo. Não é exatamente mudar o mundo, mas paga o aluguer. Ela tirou uma garrafa de água meio vazia da bolsa e tomou um gole. Então percebeu que ele a observava. Oh, quer um pouco? Não devia. Podemos ficar aqui um tempo. E eu tenho. Ela vasculhou a bolsa e tirou uma barra de chocolate ligeiramente amassada. Açúcar de emergência. A minha avó sempre dizia, chocolate torna tudo melhor. Desta vez, ele sorriu. Um breve lampejo de diversão genuína que transformou completamente o seu rosto. A sua avó parece ser sábia. Ela era. Sofia partiu o chocolate ao meio e estendeu o pedaço maior. Era passado. Ele aceitou com um aceno de cabeça que, de alguma forma, transmitia condolências sem clichês vazios. Comeram em silêncio companheiro, o absurdo da situação criando uma estranha intimidade. Dois estranhos suspensos entre andares a partilhar chocolate contrabandeado à luz de emergência. Enquanto a cidade continuava o seu ritmo implacável, algures muito abaixo. Eu tinha um avô, disse ele finalmente, com a voz mais baixa. Criou-me quando os meus pais morreram. Ensinou-me tudo sobre o negócio da família. Disciplina, lealdade, honra. Ele fez uma pausa, girando a embalagem do chocolate entre os dedos. Ele morreu acreditando que eu levaria adiante o seu legado exatamente como ele havia planejado. Às vezes me pergunto se ele ficaria desapontado com o homem que me tornei. Sofia reconheceu o peso dessas palavras. O tipo de confissão que as pessoas fazem a estranhos porque estranhos não podem julgar toda a sua vida a partir de um momento de vulnerabilidade. Desapontaste-o? Segui o caminho que ele traçou em cada passo. Nunca me desviei. Aqueles olhos escuros encontraram os dela, mas não tenho a certeza se realmente escolhi isso. E agora tenho 33 anos. Sou responsável por centenas de pessoas. E às vezes pergunto-me como teria sido a minha vida se tivesse sido corajoso o suficiente para ir embora. Por que não o fazes? Porque alguns caminhos, uma vez seguidos, fecham todas as portas atrás de ti. Só podes seguir em frente, mesmo quando não tens a certeza de onde isso te levará. A ventilação zumbia. O tempo esticava-se. No estranho espaço que tinham criado, separado do mundo, suspenso numa penumbra vermelha. Conversaram sobre pressão, sobre expectativas, sobre o peso da responsabilidade e a sufocação dos sonhos dos outros para a tua vida, sobre a solidão nas multidões e o cansaço de manter fachadas. Sofia contou-lhe sobre ter abandonado o jornalismo porque os seus pais queriam que ela tivesse uma carreira estável, sobre o namorado que a traiu porque ela estava muito focada no trabalho, sobre se mudar para o Japão em parte para fugir e em parte para provar que poderia sobreviver sozinha. Ele contou-lhe sobre as obrigações comerciais que pareciam correntes, sobre a violência que ele testemunhou e não conseguia esquecer, sobre a impossibilidade de confiar quando todos queriam algo de você. Ele não deu detalhes. Suas palavras eram cuidadosamente vagas, mas Sofia ouviu a verdade por trás delas. Um homem preso em uma vida que ele não escolheu totalmente, desempenhando um papel que o esgotava. Não falo assim há anos, ele admitiu, olhando para o relógio. Eles estavam presos há 40 minutos. As pessoas que conheço não fazem perguntas reais. Querem ordens, favores ou permissão. Ninguém pergunta como você realmente está. O mesmo. Sofia disse que os colegas de trabalho são amigáveis durante o horário de trabalho, mas nunca vão além disso. Namorar é pior. Os homens ou fetichizam a garota americana, ou se ressentem por eu estar aqui tirando empregos dos japoneses. Todos estão sempre a representar. Mas agora não. Não, ela concordou. Agora parece real. O telemóvel dele vibrou com uma barra de sinal por um instante. Ele olhou para o ecrã e cerrou os dentes. O que quer que tenha visto fez com que o controlo cuidadoso voltasse às suas feições, reconstruindo as barreiras por trás dos seus olhos. Os poderes voltando. Devemos partir em breve. E como era de se esperar, as luzes do teto voltaram a piscar,
intensas e brilhantes após a penumbra vermelha. O elevador tremeu e retomou a descida com um gemido mecânico. Vigise sétimo andar, vigise sexto, vigise quinto. Sofia levantou-se, sacudiu o casaco dele e devolveu-o. Os dedos dele se tocaram brevemente durante a troca e ela sentiu uma onda inesperada de algo que não sabia nomear. Talvez uma conexão ou uma atração complicada pela estranha intimidade que acabavam de compartilhar. Obrigada, disse ela, por ter falado sobre o casaco, por não entrar em pânico. Obrigada pelo chocolate. Ele vestiu o casaco e, assim, o empresário de fato caro estava de volta. O homem vulnerável da conversa escondido atrás de um fato impecável. E a conversa era real, concluiu Sofia. Sim, real. O elevador chegou ao piso térreo. As portas se abriram para o lobby de mármore reluzente da torre. Guardas de segurança eram visíveis através das portas de vidro da entrada. O mundo normal voltava a se apressar. Sofia saiu e então se virou. Ele permaneceu no elevador, uma mão segurando as portas abertas, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Sei que isso é estranho, disse ele. Mas posso ter o seu número? O coração dela fez algo complicado. Todas as partes lógicas do seu cérebro gritavam que envolver-se com um homem coberto de tatuagens que falava vagamente sobre violência era uma péssima ideia. Mas a parte dela que se conectara com outro ser humano pela primeira vez em meses, que vira vulnerabilidade por baixo da força, que rira sob a luz de emergência enquanto comia chocolate. Essa parte queria dizer sim. Eu nem sei o seu nome, disse ela. Kaido Yamada, Sophia Bennett. Ela pegou o telemóvel e criou um novo contato. Ok. Sim, aqui. Ele digitou o número dele no telemóvel dela e enviou uma mensagem para si mesmo para ter o número dela. Gostaria de te ver novamente. Talvez jantar esta semana. Jantar parece bom. Sexta-feira, eu te busco. Sexta-feira está bom. Ela sorriu, sentindo aquela atração novamente, perigosa. Provavelmente estúpida, mas inegavelmente real. As portas do elevador começaram a fechar. Os olhos escuros de Kaido mantiveram-se fixos nos dela até o último momento. E Sofia poderia jurar que viu neles algo que correspondia ao emaranhado confuso de excitação e apreensão no seu próprio peito. Atravessou o átrio a passos largos, esquecendo o cansaço, com a mente a repetir cada momento da última hora. O segurança acenou com a cabeça quando ela passou. O ar noturno bateu-lhe no rosto quando saiu para a rua, quente e denso com umidade e possibilidades. Sofia não viu os dois homens de fatos escuros que esperavam num Mercedes parado do lado de fora da torre. Não percebeu como eles se endireitaram quando Kaido saiu 30 segundos depois dela. Como abriram a porta do carro com uma diferença treinada. Como um deles falou urgentemente ao telefone enquanto o veículo entrava no trânsito. Ela caminhou até a estação de metro, repassando a conversa deles, perguntando-se se realmente tinha sentido uma conexão ou se era apenas a estranheza da situação. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Espero que durmas bem. Ansioso pela sexta-feira. Sofia sorriu para o telemóvel como uma adolescente. Apesar de toda a parte racional do seu cérebro sugerir cautela, ela tinha sobrevivido a um elevador preso e conhecido alguém que parecia genuinamente humano. Isso era magia suficiente para uma noite exaustiva. 3 dias depois, essa magia se transformaria em medo gelado quando ela reconheceria o rosto de Kaido no noticiário da noite. Cercado por policiais federais, ele foi identificado como o mais jovem Yakuza Oyabun da história de Osaka. Um senhor do crime de terceira geração, cuja família controlava o território de Dotonbori até as docas e cuja organização estava ligada a tudo, desde esquemas de proteção até contrabando internacional. O homem que partilhara chocolate com ela naquele elevador, que confessara solidão e dúvida, era um dos homens mais perigosos do Japão. E ela dera-lhe o seu número de telefone. A mensagem chegou às 18h47 de sexta-feira. O carro irá buscá-la às 20 horas. Código de vestuário. Qualquer coisa que a faça sentir confiante. Sofia olhou para o telemóvel, com o estômago a dar voltas. Nos 3 dias desde o incidente no elevador, ela quase se convenceu de que tinha imaginado a intensidade daquela conexão. Exaustão e adrenalina, nada mais. Um estranho bonito em um terno caro tinha sido gentil durante uma situação estressante.
Só isso, exceto que ela tinha repetido a conversa deles pelo menos 50 vezes. A forma como a sua fachada, cuidadosamente controlada, se tinha quebrado. A vulnerabilidade na sua voz quando falava do avô. O peso da solidão que carregava e que correspondia ao dela. Na terça-feira de manhã, ela pesquisou Kaido Yamada Osaka no Google, curiosa sobre o negócio de importação e exportação que ele tinha mencionado. A pesquisa apresentou exatamente 7 resultados, todos para pessoas diferentes. Ou ele era incrivelmente reservado, ou usava um nome diferente profissionalmente. Ambas as opções deveriam ter sido sinais de alerta. Mas ali estava ela, em frente ao seu armário apertado no seu apartamento-estúdio, tentando decidir o que significava qualquer coisa que te faça sentir confiante. O seu guarda-roupa variava de roupas casuais de grife usadas em excesso a talvez este vestido ainda sirva. Ela decidiu-se pelo último. Um vestido verde escuro que o seu ex-namorado dizia que fazia os seus olhos parecerem esmeraldas. Ela o comprara especificamente para o jantar de aniversário deles, que ele faltou porque estava ocupado demais a dormir com a colega de trabalho. Sofia recusou-se a deixar que más memórias arruinassem um bom tecido. Ela combinou-o com sapatos de salto simples, joias minimalistas e maquilhagem que realçava em vez de transformar. Seu cabelo loiro caía em ondas soltas pelos ombros, o tipo de estilo descontraído que exigia 40 minutos de trabalho cuidadoso. Exatamente às 8 horas, o interfone do seu prédio tocou. Senhorita Bennet, seu carro chegou. Ela pegou a sua pequena bolsa, o telemóvel, as chaves, o chocolate de emergência, o spray de pimenta que comprara na sua primeira semana em Osaka e desceu as escadas. O elevador do seu prédio estava a funcionar perfeitamente naquela noite, o que parecia uma pequena piada cósmica. O carro que esperava do lado de fora a fez parar no meio do caminho. Um Mercedes sedã preto, impecavelmente limpo, estava parado na berma. Um homem de fato escuro estava ao lado da porta traseira aberta. Não era Kaido, mas alguém que irradiava o mesmo perigo controlado. Ele tinha talvez 40 anos, com olhos perspicazes que catalogaram a sua aparência em menos de um segundo. Menina Bennet, disse ele com uma ligeira reverência. Yama-san está à espera. Os alarmes internos de Sofia soaram. Este não era um encontro típico de sexta-feira. Era outra coisa. Ela deveria dar meia volta, voltar para cima, enviar uma mensagem de desculpas a Kaido e bloquear o número dele. Em vez disso, entrou no carro. O interior era de couro e luxuoso, com climatização perfeita. Kaido sentou-se no banco do lado oposto, vestindo um fato cinza escuro que fazia o anterior parecer casual. Seu cabelo preto estava penteado com a mesma precisão, sua barbicha perfeitamente aparada. Aqueles olhos escuros encontraram os dela imediatamente, e apesar de tudo, seu pulso acelerou. Sofia. Sua voz era calorosa, com um prazer genuíno evidente. Você está linda. Obrigada. Ela acomodou-se no banco, hiperconsciente do motorista à frente e da situação do guarda armado fingindo ser um motorista. Este é um serviço de transporte e tanto. Prefiro carros em que posso confiar. Ele serviu água de uma garrafa de cristal em 2 copos, oferecendo um a ela. Como foi a sua semana? Sobreviveu ao prazo? Eles conversaram amenidades enquanto o Mercedes navegava pelo trânsito noturno, afastando-se de Namba em direção à orla. Kaido perguntou sobre o seu trabalho, genuinamente interessado enquanto ela descrevia o logótipo que estava a desenhar. Ela perguntou sobre a logística dele, e ele deu respostas cuidadosamente vagas sobre cadeias de abastecimento e redes de distribuição. Mas por baixo da conversa superficial, Sofia sentiu o peso do que não estava a ser dito. A forma como o motorista fazia curvas sem que lhe dissessem para onde ir. O relógio pesado no pulso de Kaido, que provavelmente custava mais do que o seu salário anual. O anel de ouro na mão direita dele que refletia as luzes da rua. Eles pararam em frente a um restaurante elegante, escondido num armazém restaurado ao longo do rio. A placa era discreta, escrita inteiramente em kanji que ela não conseguia ler. Não havia preços visíveis na janela, o tipo de lugar que você precisava de conexões para saber que existia. O motorista abriu a porta. Kaido saiu primeiro, depois estendeu a mão para ajudar Sofia a sair, um gesto de cortesia antiquada que, de alguma forma, parecia natural vindo dele. A sua mão era quente, o seu aperto firme, mas cuidadoso,
e ela reparou nas cicatrizes tênues nos seus nós dos dedos. No interior, o restaurante era intimista. Talvez 10 mesas, todas vazias, exceto uma no canto mais distante, onde 2 homens de fatos escuros estavam sentados de frente para a entrada. Jazz suave tocava em altifalantes escondidos. A iluminação era âmbar quente, concebida para realçar e esconder em igual medida. Uma mulher com um kimono elegante apareceu instantaneamente, fazendo uma reverência profunda. Yamati-san, bem-vindos. A sua mesa está pronta. Foram conduzidos a uma cabine privada nas traseiras, separada da sala principal por um biombo decorativo. A mulher, proprietária ou gerente, Sofia não sabia dizer, entregou-lhes menus encadernados em couro sem preços e retirou-se com outra vênia. Come sushi? Perguntou Kaido. Aqui tem um omas excepcional. Confio no seu julgamento. Sofia observou-o do outro lado da mesa. Com uma iluminação melhor, ela notou detalhes que o elevador havia escondido, as sutis rugas de expressão nos cantos dos olhos dele, a forma como os ombros dele demonstravam tensão, apesar da postura relaxada, a manicure profissional nas mãos marcadas por cicatrizes. Ele fez o pedido em japonês rápido, com um tom educado, mas transmitindo uma autoridade inconfundível. A proprietária voltou com saquê, servindo as taças com uma cerimônia cuidadosa antes de desaparecer novamente. Então Sofia disse, decidindo que a franqueza era melhor do que dar voltas ao óbvio. Vai dizer-me o que realmente faz? Porque tenho quase a certeza de que a logística de importação e exportação não costuma envolver motoristas armados e restaurantes reservados. A expressão de Kaido não mudou, mas algo brilhou naqueles olhos escuros. Surpresa, talvez, ou apreço. A maioria das pessoas não pergunta. A maioria das pessoas não é como eu. Não, ele ergueu a sua taça de saquê, considerando que elas certamente não são. O primeiro prato chegou. Aperitivos delicados dispostos como arte em cerâmica preta. Sofia esperou, com o garfo em punho, enquanto o debate interno de Kaido se desenrolava em suas feições cuidadosamente controladas. A minha família, disse ele finalmente, está em Osaka há 3 gerações. Nós administramos o território nos distritos do sul. Proteção, negócios legítimos, resolução de disputas, ocasionalmente imposição da lei, quando as disputas não podem ser resolvidas pacificamente. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Importação e exportação é tecnicamente correto, mas incompleto. A mão de Sofia apertou o garfo. Proteção, imposição da lei, território. A voz dela estava cuidadosamente nivelada. Você é da Yakuza. Sim. A palavra pairou entre eles como uma lâmina de guilhotina. A mente de Sofia percorreu tudo o que ela sabia sobre o crime organizado japonês, após 2 anos a viver aqui e inúmeras reportagens. A Yakuza não era como a máfia ocidental. Operavam semi-abertamente, com cartões de visita e escritórios tolerados pelas autoridades, numa complicada dança de benefício mútuo e negação plausível, mas continuavam a ser criminosos, violentos e perigosos. Devo ir-me embora, disse ela. Sim, concordou Kaido. Provavelmente deverias, mas nenhum dos dois se mexeu. Por quê? Exigiu Sofia. Por que convidar-me para sair? Por que trazer-me aqui? Se és isso, por que não encontrar alguém que já saiba? Alguém do teu mundo. Porque todos no meu mundo querem algo de mim. Poder, proteção ou permissão. És a primeira pessoa em anos que falou comigo como se eu fosse apenas um homem cansado preso num elevador. O seu maxilar apertou-se. Eu não deveria ter entrado em contato contigo. Foi egoísta. Mas não conseguia parar de pensar na nossa conversa. A conversa em que mentiste sobre o que fazes. Omiti detalhes. Todo o resto era verdade. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Intensidade irradiava dele. A solidão. O caminho que não posso abandonar. O cansaço de representar. Isso era real, Sofia. Mais real do que qualquer coisa que eu disse a alguém em anos. O segundo prato chegou. Sushi tão fresco que parecia brilhar. Comeram em silêncio enquanto os pensamentos de Sofia se agitavam. Todas as células racionais do seu cérebro gritavam para ela sair. Este homem era da Yakuza, do crime organizado. As tatuagens que subiam pelo seu pescoço não eram apenas escolhas estéticas.
Elas marcavam-no como alguém que tinha feito juramentos a uma organização criminosa. Mas o homem à sua frente não correspondia ao estereótipo. Ele era educado com os funcionários, articulado, claramente culto. A maneira como se movia demonstrava disciplina e controlo, não violência bruta, e quando ele olhou para ela, ela viu a mesma solidão exausta que a atraíra para ele naquele elevador. "Conte-me a verdade", disse ela. "Toda a verdade." Kaido pousou os pauzinhos. "O meu avô assumiu o Yamada Gumi quando eu tinha 5 anos. Os meus pais morreram num acidente de carro que não foi um acidente. Uma família rival enviou uma mensagem. O meu avô criou-me para ser o seu sucessor. Treinou-me em tudo, desde Kendo a contabilidade, tradição a táticas. Tornei-me membro efetivo aos 21 anos, subchefe aos 28. O Abum aos 31, quando ele morreu. O Abum, que é o chefe da família. Sou responsável por 300 membros, as suas famílias, o nosso território, os nossos negócios, legítimos e outros. Gerimos clubes, restaurantes, imóveis. Fornecemos segurança. Resolvemos disputas que não podem ser resolvidas pelos canais oficiais. E sim, às vezes fazemos coisas que não se sustentariam em tribunal. Violência. A voz de Sofia era quase um sussurro quando necessário, o que eu tentava fazer o menos possível. As suas mãos estavam apoiadas na mesa, firmes apesar da confissão. Magoei pessoas, Sofia. Ordenei a homens que fizessem coisas que me mantêm acordado à noite. As tatuagens no meu pescoço marcam-me como alguém que jurou a sua vida à organização. Uma vez dentro, estás dentro até a morte. Então, por que me contaste? Por que não me deixaste acreditar na história da importação e exportação? Por que perguntaste e por que estou cansado de mentir? Algo vulnerável passou pelo seu rosto. Eu soube, no momento em que lhe enviei a mensagem, que isso era um erro. Você é uma cidadã americana, uma pessoa normal com um emprego normal. Você não pertence a lugar nenhum perto do meu mundo. Mas eu queria uma noite com alguém que me visse como humano antes de ser um senhor do crime. Sofia olhou para o seu prato. Comida lindamente arrumada que, de repente, ela não conseguia saborear. As suas mãos tremiam levemente. Eu deveria estar apavorada agora. Devias estar, mas não estou. Não de ti, pelo menos. Quando ela olhou para cima, encontrou aqueles olhos escuros e intensos. Estou aterrorizado com o quanto queria ver-te novamente. Com o quanto estou aqui sentado a tentar justificar a minha permanência, apesar de saber quem tu és. Não justifiques. Vai para casa. Apaga o meu número. Finge que nunca nos conhecemos. É isso que queres? O que eu quero? Kaido disse baixando a voz. É irrelevante. Eu não deveria ter envolvido você. Este foi um momento de fraqueza do qual me arrependo. Então, este é o adeus. Ele manteve o olhar dela por um longo momento. O restaurante ao redor deles parecia desaparecer. A música suave, a iluminação ambiente, os guardas escondidos, deixando apenas os dois numa bolha de conexão impossível. Deveria ser, ele finalmente disse. Mas eu não quero que seja. O coração de Sofia batia forte. Isto era loucura. Isto era perigoso. Era tudo o que ela tinha evitado ao se mudar para o Japão. Um envolvimento complicado, confuso e potencialmente destrutivo. Ela deveria agradecer-lhe pelo jantar, chamar um táxi, bloquear o número dele e esquecer tudo isto. Também não quero que seja, ouviu-se dizer. Algo mudou na expressão dele. Talvez esperança, ou alívio, ou o mesmo desejo confuso que ela sentia formigando no peito. Você entende que isso não pode ser normal? Não posso levá-la a lugares públicos. Você será fotografada comigo. Você se tornará um alvo para qualquer um que queira me machucar. Existem pessoas que querem machucá-lo? Sempre reconfortante. Apesar de tudo, Kaido quase sorriu. Eu posso protegê-la. Os meus homens são extremamente bons no que fazem. Mas entraria num mundo com regras que não conhece. Jogaria um jogo onde o que está em jogo é a vida ou a morte. Estou a ficar com essa impressão. Sim? Então por que não foge? Sofia considerou a pergunta seriamente. Por que não estava aterrorizada? Por que não estava a agarrar a sua bolsa e a exigir que o motorista a levasse para casa imediatamente? Seria a mesma solidão que a levara ao Japão? O cansaço de decepções seguras, chatas e previsíveis? Ou era algo mais profundo?
O reconhecimento de uma alma gêmea, outra pessoa presa numa vida que não tinha escolhido totalmente. Porque ela disse lentamente: passei toda a minha vida a jogar pelo seguro. Faculdade segura, carreira segura, namorado seguro que me traía. De qualquer forma, mudei-me para cá para fugir da segurança. E tenho apenas recriado a mesma existência cuidadosa e sem riscos numa língua diferente. E durante uma hora naquele elevador, senti-me mais viva do que em anos. Isso é adrenalina, não conexão. É mesmo. Ela inclinou-se para a frente. Então por que me enviou uma mensagem? Por que arriscar trazer um civil para o seu mundo? Por que ficar aqui a tentar assustar-me em vez de simplesmente me deixar ir? Kaido moveu a mandíbula. Porque eu também senti isso. A admissão pairou entre eles, carregada de implicações. Fora da sua cabine privada, o restaurante continuava a funcionar tranquilamente. Os guardas na mesa ao fundo permaneciam vigilantes. A cidade, além das janelas, fervilhava com milhões de vidas que nunca se cruzariam com este momento. Um mês, disse Sofia de repente. O quê? Dá-me um mês. Deixa-me ver como é realmente o teu mundo. Sem mentiras, sem amenizações. Mostra-me a realidade, não a versão do restaurante caro. Se depois de um mês eu não conseguir lidar com isso, vou embora. Sem ressentimentos. Você é louca. Provavelmente. Ela estendeu a mão sobre a mesa. Temos um acordo? Kaido olhou para a mão estendida como se fosse uma arma carregada. Tudo na sua expressão dizia que ele deveria recusar, mandá-la para casa, protegê-la dele mesmo. Mas os seus nós dos dedos marcados por cicatrizes encontraram os dela, firmes, quentes e inegavelmente reais. Um mês, ele concordou. A partir de agora. As mãos deles permaneceram entrelaçadas sobre a mesa. O sushi esquecido, o jazz tocando suavemente e em algum lugar distante, sirenes soando em direção a outra emergência em Osaka, que não tinha nada a ver com a coisa impossível que estava a começar entre um chefe da Yakuza e uma designer americana que deveria saber melhor. Mas saber melhor nunca foi o forte de Sofia. E pela primeira vez desde que se mudou para o Japão, sentiu que estava finalmente a viver, em vez de apenas sobreviver. Na quinta-feira seguinte, a compreensão de Sofia sobre o mundo de Kaido colidiu com a realidade às 2h17 da manhã, quando o seu telemóvel tocou com o toque dele. Ela procurou as apalpadelas no escuro, com o coração já a bater forte. Alô? Faça as malas. A voz de Kaido estava tensa, sem a calma controlada de sempre. 5 minutos. O meu motorista está lá fora. O quê? Kaido, são 2 da manhã. Surgiu uma situação. Você não está segura no seu apartamento. 5 minutos, Sofia. Por favor. A linha caiu. Sofia ficou olhando para o telefone, o cérebro lutando contra o sono para processar a informação. Situação insegura. O chefe da Yakuza, com quem ela namorava há exatamente 6 dias, estava a enviar um carro no meio da noite por causa de algum perigo indefinido. Tudo bem, totalmente normal. Exatamente o que ela tinha aceitado. Ela jogou roupas na sua bolsa de trabalho sem pensar. Calças de ganga, camisas, roupa interior, produtos de higiene pessoal, o seu portátil, carregador de telemóvel, passaporte. O último a fez parar. Ela estava a fugir do país? Era proteção a testemunhas? Kaido estava morto e essa era a sua última instrução? As suas mãos tremiam enquanto vestia jeans e um suéter. Pela janela do seu apartamento, ela viu o familiar Mercedes preto parado ilegalmente na calçada. O motorista, o mesmo homem de olhos perspicazes de sexta-feira, estava ao lado do carro, examinando a rua com paranoia profissional. 4 minutos. Ela pegou a sua bolsa e correu escada abaixo. O motorista abriu a porta traseira imediatamente. Miss Bennet, rápido, por favor. Sofia mergulhou no banco de trás. O carro estava a se mover antes mesmo de a porta se fechar completamente. Ela procurou por Kaido. Vazio. Apenas ela, o motorista e as ruas de Osaka antes do amanhecer passando rapidamente a uma velocidade que sugeria que as leis de trânsito eram opcionais no momento. Para onde estamos a ir? Ela perguntou. Para a residência principal de Yama-san. Lá estará segura. O que aconteceu? O Kaido está bem? Os olhos do motorista encontraram os dela no espelho retrovisor. Ele explicará tudo. O meu trabalho é levá-la lá sã e salva. Conduziram em silêncio. A imaginação de Sofia conjurava cenários cada vez mais terríveis.
Ataque de Yakuza rival, rusga policial, tentativa de assassinato, incidente internacional. Todos os filmes de ação que ela já tinha visto passavam em repetição até que o Mercedes entrou numa garagem subterrânea sob um arranha-céu elegante em Kahama, o distrito financeiro de Osaka. A garagem estava cheia de veículos caros e mais homens de fatos escuros. 4 deles aproximaram-se do Mercedes quando este parou, formando um círculo protetor em torno de Sofia, enquanto o motorista atirava do banco de trás. Ela sentiu-se como uma diplomata numa zona de guerra, empurrada em direção a um elevador privado enquanto homens de olhar severo examinavam as sombras. O elevador exigia um cartão-chave e uma impressão digital. Subiram em silêncio, passando pelo rés do chão, passando pelo 20º andar, até a cobertura. Quando as portas se abriram, Sofia entrou diretamente num apartamento que redefiniu a sua compreensão de luxo. Janelas do chão ao teto davam vista para o horizonte cintilante de Osaka. Móveis minimalistas em preto e cinza complementavam o piso de madeira escura. Obras de arte que pareciam dignas de museu estavam penduradas nas paredes brancas. Uma cozinha completa brilhava com eletrodomésticos que ela não conseguia identificar. O espaço era ao mesmo tempo deslumbrante e estéril. Bonito, mas impessoal, como uma suíte de hotel projetada por alguém que se esqueceu de que os seres humanos realmente vivem em casas. Kaido estava de pé junto às janelas, de costas para o elevador, com o telefone colado ao ouvido. Ele usava calças escuras e uma camisa social branca, com as mangas enroladas até os cotovelos, revelando as tatuagens elaboradas que subiam dos pulsos e desapareciam sob o tecido. Seu cabelo estava menos meticulosamente penteado, sugerindo que ele o havia passado as mãos. Não me importo com o que Tanaka-an acha aceitável, disse ele em japonês rápido, com um tom mais duro do que Sofia já tinha ouvido. Isto foi uma violação direta do nosso acordo. Ele sabia que aquele território era neutro. Se ele quer guerra, vai tê-la, mas deixe claro que as consequências vão além da sua organização. Fui compreendido? Ele ouviu com o maxilar cerrado. Então, tudo bem. E Kenji, dupliquei a guarda do perímetro. Ninguém se aproxima a menos de um quarteirão do edifício sem a minha aprovação pessoal. Ele terminou a chamada e virou-se. A fachada cuidadosamente controlada tinha desaparecido. Este era Kaido a operar no seu verdadeiro elemento. Autoridade irradiando de cada linha do seu corpo. Olhos escuros, perspicazes, com foco e fúria mal contida. Quando viu Sofia parada, incerta, junto ao elevador, algo mudou. O chefe da Yakuza recuou ligeiramente, e o homem do elevador emergiu. Estás segura, disse ele, atravessando o corredor em 3 longos passos. As suas mãos encontraram os ombros dela, quentes, firmes, reais. Desculpa ter te acordado, desculpa pelo drama, mas precisava de ti aqui. O que aconteceu? A voz de Sofia estava mais firme do que ela se sentia. O motorista não me disse nada. Kaido guiou-a até ao sofá de couro minimalista e sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o seu calor, mas sem tocá-la. Lembra-se quando mencionei famílias rivais? Vagamente, sim. Uma delas, os Tanakumi, tem testado os limites recentemente. Pequenas provocações, disputas territoriais. Nada que valha a pena escalar, mas a construir algo. Ele passou a mão pelo cabelo preto, desarrumando ainda mais o penteado cuidadoso. Esta noite, eles atacaram um dos meus negócios, um clube em Namba. Mandaram homens para agredir o gerente, causar danos, enviar uma mensagem. Meu Deus, alguém ficou ferido. Contusões e janelas partidas. Nada grave, mas não é isso que me preocupa. Os seus olhos escuros encontraram os dela, e Sofia viu uma preocupação genuína neles. Eles sabem sobre ti. As palavras atingiram-na como água gelada. O quê? Um dos homens que atacou o clube mencionou uma rapariga americana com quem o chefe está a sair. Descreveu-te especificamente. Cabelo loiro, olhos verdes, designer a trabalhar na Nakamura Tower. Seguiram-te até casa depois do nosso jantar na sexta-feira. Eles sabem onde moras. O estômago de Sofia deu um salto. Por que se importariam comigo? Porque influência é moeda corrente no meu mundo. Se puderem magoar alguém de quem gosto, ganham poder nas negociações. As mãos de Kaido cerraram-se em punhos sobre os joelhos. É exatamente por isso que tentei avisar-te para te afastares.
Aproximar-se de mim coloca um alvo em todas as pessoas de quem gostas. Não. A mente de Sofia acelerou. Devo voltar para casa, para os Estados Unidos. Isto é loucura, Kaido. Não estou preparada para ameaças de morte e gangues rivais. Não. A mão dele encontrou a dela. Um aperto firme. Fugir agora torna-te vulnerável. Eles sabem que existas. Vão usar-te, estejas comigo ou não. Kimai, sob a minha proteção, és intocável. Lá fora, sozinha, estás exposta. Então sou uma prisioneira. Estás protegida. Ele apertou a mão dela. Há uma diferença. Tenho mais de 300 homens que morreriam antes de deixar que algo te acontecesse. Os Tanakumi têm talvez 80, e a maioria deles são covardes que não se arriscam a um confronto real. Este edifício tem segurança que rivaliza com as instalações governamentais. Estás mais segura aqui do que em qualquer outro lugar em Osaka. Sofia olhou em volta da cobertura estéril, bonita, fria e totalmente estranha. Por quanto tempo? Até eu resolver essa situação com Tanaka, a expressão de Kaido endureceu. O que acontecerá dentro de uma semana? Vou convocar uma reunião do conselho. Território neutro, todos os chefes de família presentes. Eles forçarão Tanaka a recuar ou enfrentar a expulsão da associação. E se ele não recuar, então será uma conversa diferente. A maneira como ele disse isso, monótona, sem emoção, causou arrepios na espinha de Sofia. Era o senhor do crime falando. O homem que admitia machucar pessoas quando necessário. Mas isso não vai acontecer. Tanaka não é burro o suficiente para começar uma guerra que não pode vencer. A confiança em sua voz deveria ter sido reconfortante. Em vez disso, Sofia sentiu todo o peso da sua decisão de passar um mês neste mundo. Ela pensava que seriam restaurantes caros e conversas complicadas. Ela imaginava ambiguidade moral e debates filosóficos sobre crime e honra. Ela não imaginava fugir do seu apartamento às 2 da manhã, porque um gangue rival sabia onde ela morava. Preciso de café, disse ela. Ou álcool, possivelmente ambos. Os lábios de Kaido se curvaram. Não era bem um sorriso, mas quase. Posso providenciar ambos, embora recomende café primeiro. Ele se levantou, estendendo a mão. Deixe-me mostrar-lhe o lugar. Você ficará aqui por alguns dias. A cobertura era maior do que parecia à primeira vista. 3 quartos, 2 banheiros, um escritório com mais telas do que o estúdio de design dela, uma cozinha que poderia servir a um restaurante. Tudo era caro, impecável e desprovido de toques pessoais. Sem fotos, sem desordem, sem evidências de que um ser humano realmente habitava aquele espaço. Você mora aqui? Perguntou Sofia enquanto Kaido ligava uma elaborada máquina de café expresso. Eu durmo aqui às vezes, tomo banho aqui, troco de roupa. Ele pegou 2 xícaras de um armário. Simples cerâmica branca. As únicas coisas na cozinha que não pareciam custar um mês de aluguel. Viver implica uma vida além do trabalho. Isto é apenas mais um escritório. Então, onde é a sua casa de verdade? As suas mãos pararam no meio do movimento. A casa do meu avô em Tennoji. Mas não fico lá desde que ele morreu. Muitas memórias. A máquina de café chiou e borbulhou. Kaido preparou 2 expressos perfeitos com o mesmo controle preciso que aplicava a tudo. Depois levou Sofia de volta ao sofá. O amanhecer começava a clarear o céu além das janelas do chão ao teto, transformando as luzes de Osaka de estrelas em postes de iluminação. Sentaram-se em silêncio, bebendo café enquanto a cidade acordava lá embaixo. Sofia estudou Caio de perfil, a linha forte do seu queixo, o cuidado perfeito com o seu cavanhaque, aquelas tatuagens que o marcavam como irrevogavelmente diferente. Ele parecia exausto, mas alerta, como um homem movido pela adrenalina e pelo dever, em vez de pelo descanso. Conte-me sobre o seu avô, disse ela. Kaido olhou para ela surpreso. Por quê? Porque você o mencionou no elevador. Porque este apartamento, que não é um lar, sugere que você está a evitar algo. E porque, se vou ficar presa numa cobertura com você por uma semana, gostaria de conhecer a pessoa, não apenas o chefe da Yakuza. Ele considerou os olhos escuros, avaliando se ela poderia lidar com a verdade. Então, ele começou a falar. O seu avô, Teishi Yamada, tinha sido Oyabun por 43 anos, um homem que sobreviveu a 3 guerras entre famílias, várias repressões policiais e a modernização do crime organizado no Japão. Ele era tradicional,
mais pragmático, brutal quando necessário, mas preferia a negociação. Ele acolheu Kaido, de 5 anos, após o acidente de carro, criando-o com disciplina e amor em igual medida. Ele ensinou-me a ler antes de eu começar a escola, disse Kaido, olhando para a sua chávena de café expresso vazia. Não apenas japonês, mas também inglês. Disse que o mundo estava a mudar e que o Yamadagumi tinha de mudar com ele ou desaparecer. Fez-me estudar economia na Universidade de Osaka. Fez-me aprender contabilidade e estratégia de investimento, juntamente com kendo e tradição. Parece que ele queria que fosses mais do que apenas um capanga. Ele queria que eu fosse legítimo, ou tão legítimo quanto o nosso mundo permite. Kaido pousou a chávena. O sonho dele era que eu transformasse o negócio da família em algo legal. Passar de esquemas de proteção para empresas de segurança legítimas, de jogos de azar clandestinos para casinos licenciados, de contrabando para importação e exportação reais. Por que não o fez? Porque os homens sob o meu comando não estão treinados para trabalho legítimo. Porque negócios legítimos não geram a lealdade que os juramentos de sangue criam. Porque uma vez que se é Yakuza, a mancha não sai, por mais caro que seja o fato. Ele olhou nos olhos dela. E porque parte de mim gosta do poder, do controlo, do conhecimento de que uma palavra minha pode mudar vidas. A honestidade era brutal. Sem amenizar, sem desculpas. Essa era a realidade que ela queria ver. Um homem que sabia que estava preso a uma vida criminosa, mas que também tirava identidade e propósito disso. Você se arrepende? Perguntou Sofia. Assumir o comando quando ele morreu. Todos os dias, Kaido ficava em pé, indo até as janelas. O nascer do sol pintava sua camisa branca de dourado, destacando os braços tatuados. Mas o arrependimento não muda nada. 300 pessoas dependem de mim. As famílias delas dependem de mim. Afastar-me desestabilizaria a organização, criaria um vácuo de poder que destruiria o nosso território. Por isso, fico. Eu administro. Tomo decisões que mantêm todos o mais seguros possível num mundo inerentemente inseguro. Isso parece exaustivo. É mesmo. Sofia juntou-se a ele nas janelas abaixo. Osaka estava totalmente acordada agora, multidões a encher as estações de metro, carros a ocupar as artérias, o ritmo implacável da cidade continuando alheio ao drama da Yakuza, que se desenrolava numa cobertura bem acima. Ela pensou na sua própria vida antes do Japão. As escolhas seguras, o planeamento cuidadoso, a lenta sufocação da previsibilidade. Eu falei a sério, disse ela. 1 mês, mostre-me o seu mundo. Tudo. Kaido virou-se para ela. À luz da manhã, ela podia ver o preço que a sua vida tinha cobrado. A tensão nos ombros, o cansaço nos olhos intensos, o maxilar constantemente tenso, como se preparasse para a próxima crise. Mas também viu a vulnerabilidade que a atraíra para ele naquele elevador. A solidão, o desejo por alguém que o visse como humano e não como útil. Vais ver coisas que não podem ser ignoradas, avisou ele. Conhecerás pessoas que te aterrorizarão. Testemunharás como o meu mundo realmente funciona. A violência que usamos, os limites morais que ultrapassamos, as justificações que damos para ações imperdoáveis. Eu sei, e tu vais odiar-me ou temer-me, ou ambos, talvez. Sofia estendeu a mão, tocando o queixo dele onde se encontrava com o pescoço, sentindo a aspereza da barbicha e a suavidade da pele tatuada. Ou talvez eu compreenda porque um homem bom está preso numa situação impossível. De qualquer forma, quero saber a verdade. A mão dele cobriu a dela, quente, marcada e firme. Por quê? Porque a verdade é tão importante para ti. Porque passei toda a minha vida rodeada de mentiras bonitas, mentiras seguras, mentiras confortáveis que tornavam tudo palatável, mas nada real. Ela sustentou o seu olhar sombrio. Você é a primeira pessoa que foi brutalmente honesta comigo. Não vou desperdiçar isso pedindo que comece a mentir agora. Algo mudou na sua expressão. Uma parede desmoronando, uma barreira caindo. A sua mão livre encontrou a cintura dela, puxando-a para mais perto. Eles ficaram a centímetros de distância, o nascer do sol pintando os dois de dourado, e o coração de Sofia batia forte contra as costelas. Esta é uma péssima ideia, murmurou Kaido. Provavelmente,
Devias fugir enquanto ainda podes. Eu devia fazer muitas coisas. O polegar dele traçou a linha do queixo dela, gentil apesar da violência que aquelas mãos tinham causado. Se eu te beijar agora, não haverá volta a dar. Serás minha e tudo o que isso significa no meu mundo. Protegida, mas também reivindicada como alvo. Uma fraqueza. Pensei que tivesses dito que eu já era um alvo. Estou a dar-te uma última oportunidade de escolher a segurança em vez de mim. Ele parou, movendo a mandíbula. Em vez de mim. As mãos de Sofia deslizaram pelo peito dele, sentindo o martelar constante do seu coração por baixo do tecido caro e das tatuagens perigosas. Toda a parte racional do seu cérebro gritava que aquilo era uma loucura, que envolver-se com um chefe da Yakuza era assinar uma sentença de morte, que a segurança e o tédio em Portland seriam preferíveis a qualquer coisa que viesse a seguir. Mas ela fugira para o Japão para escapar da segurança e do tédio. E estar ali, ao nascer do sol, com um homem que fora incondicionalmente honesto sobre o seu mundo sombrio, fazia-a sentir-se mais viva do que em qualquer outra coisa que tivera vivido em 26 anos. Beija-me, disse ela. O controle de Kaido desmoronou-se. A boca dele encontrou a dela com uma intensidade que lhe roubou o fôlego, as mãos dele emaranhando-se no cabelo loiro dela, enquanto a puxava contra si. O beijo foi desesperado, possessivo e perfeito. Meses de solidão e desejo comprimidos num único momento de conexão. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Osaka estendia-se abaixo deles em toda a sua glória matinal. Em algum lugar daquela cidade, os rivais e a casa planeavam o seu próximo passo. A polícia monitorava a atividade criminosa. Os civis viviam vidas normais, completamente alheios ao mundo sombrio que operava ao lado da sua existência cotidiana. E em uma cobertura bem acima de tudo isso, uma designer americana que deveria saber melhor acabara de beijar um senhor do crime que a havia alertado para ficar longe. Ela pediu um mês de verdade, tinha a sensação de que tinha recebido muito mais do que esperava. Agora não há volta a dar, disse Kaido suavemente, com a testa encostada à dela. Não há volta a dar, concordou Sofia. Lá fora, o sol continuava a nascer, indiferente a começos impossíveis, escolhas perigosas e as formas como o amor podia florescer no solo mais escuro. O mês tinha começado oficialmente. A reunião do conselho estava marcada para terça-feira à noite num local neutro, um ryokan tradicional nas colinas nos arredores de Osaka, que tinha acolhido negociações da Yakuza durante 3 gerações. Kaido passou os dias seguintes a preparar-se, enquanto Sofia aprendia o que proteção realmente significava no mundo dele. Significava 6 guarda-costas a fazer turnos fora da cobertura. Significava escoltas armadas para recuperar os seus pertences do apartamento. Significava entregar a sua independência a homens de ternos escuros que falavam em japonês seco e a vigiavam como se ela pudesse entrar em combustão espontânea. Também significava proximidade com Kaido, o que fazia com que o beijo que haviam compartilhado se tornasse mais intenso a cada hora que passava. Na segunda-feira à noite, Sofia sentou-se no escritório de Kaido enquanto ele revisava documentos com seu conselheiro, um homem perspicaz na casa dos 50 anos chamado Nakamura, que havia servido ao avô de Kaido. Ela estava a esboçar variações de logotipos em seu tablet, tentando manter alguma aparência de normalidade, mas acabou observando Kaido. Ele usava uma camisa social preta naquela noite, com as mangas arregaçadas para revelar as elaboradas tatuagens que cobriam seus antebraços. Padrões tradicionais japoneses de dragões e ondas, reproduzidos em detalhes intricados. O seu cabelo preto penteado para trás brilhava sob a iluminação do escritório. A corrente de ouro no seu pescoço refletia a luz cada vez que ele se movia. Os seus olhos escuros e intensos examinavam os contratos com total concentração. A situação financeira dos Tanakumi é mais fraca do que eles estão a projetar, dizia Nakamura em japonês, que Sofia agora conseguia entender parcialmente. Eles se estenderam demais em Kyoto. A reunião de amanhã revelará se eles estão apenas fingindo ou realmente preparados para o conflito. Eles estão fingindo, disse Kaido com certeza. Tanaka é ambicioso, mas não suicida. Ele recuará quando o conselho o pressionar. E se não recuar, a expressão de Kaido endureceu. Então daremos um exemplo que garanta que ninguém mais questione nossos limites. O lápis de Sofia parou. Dar um exemplo. A frase era fria,
mas a implicação era violência, calculada, brutal, definitiva. Ela sabia intelectualmente o que Ko era. Ouvir ele discutir isso casualmente fez com que a realidade a atingisse de forma diferente. Nakamura percebeu que ela estava a no observar. Talvez devêssemos continuar isso em outro lugar. Yamada-san. Não. Os olhos de Kaido encontraram os de Sofia do outro lado da sala. Ela pediu a verdade. Ela recebe a verdade. Ele voltou-se para Nakamura. Qual é a situação dos contentores de transporte? Continuaram a discutir negócios, legítimos e outros. Enquanto Sofia ouvia a Yakuza operar, produtos passavam pelos portos com funcionários da alfândega que fingiam não ver. Pagamentos de proteção de empresas apresentados como honorários de consultoria. Aquisições imobiliárias que contornavam os limites legais através de empresas de fachada e subornos estratégicos. A Yamataji não era apenas bandidos de rua e violência. Era uma empresa criminosa sofisticada com contabilistas e advogados, investimentos e diversificação, registros cuidadosos e planeamento estratégico. Kaido dirigia-a como um CEO geria uma corporação, exceto que as suas reuniões do conselho envolviam homens com tatuagens por todo o corpo e as suas aquisições hostis às vezes terminavam com pessoas a desaparecerem. Quando Nakamura finalmente saiu, Sofia pousou o seu tablet. Aquilo foi esclarecedor. Kaido afrouxou a gola, revelando mais dos padrões tatuados que subiam pelo seu pescoço. Tendo dúvidas sobre uma centena, ela levantou-se e atravessou a sala até a secretária dele. Mas eu ainda estou aqui. Por quê? Ele recostou-se na cadeira, estudando-a com aqueles olhos escuros penetrantes. Agora já viu como realmente operamos. Os subornos, a intimidação, a discussão casual sobre violência. Isto não é perigo romântico, Sofia. É crime organizado. Eu sei o que é. Ela sentou-se na beira da secretária dele, perto o suficiente para ver a cicatriz tênue perto do olho direito dele. O cuidado perfeito com o cavanhaque, o cansaço que ele carregava como uma segunda pele. Também sei que estás a tentar assustar-me novamente. Está a funcionar? Pergunta-me depois da reunião de amanhã. A mão de Kaido encontrou o joelho dela quente através das calças de ganga. Os nós dos dedos marcados por cicatrizes eram gentis, apesar do seu histórico de violência. Não quero que estejas lá. É muito perigoso. Pensei que tivesses dito que este edifício era impenetrável. O edifício? Sim, o Ryuen, onde as negociações acontecem. É diferente. Território neutro significa que todos vêm armados e paranoicos. Uma palavra errada, um insulto percebido, e a diplomacia se transforma em derramamento de sangue. Então por que ir? Porque sou o Oyabun. A minha ausência seria um sinal de fraqueza. O polegar dele traçava pequenos círculos no joelho dela, inconsciente e íntimo. Nakamura me representará bem, mas o conselho precisa me ver firme. Sofia cobriu a mão dele com a sua. Então estarei aqui quando você voltar. Promete-me uma coisa. A voz dele baixou. Urgente. Se algo acontecer comigo amanhã, não. Sofia, ouve. Ele levantou-se puxando-a para ficar de frente para ele. As mãos dele emolduraram o rosto dela, aqueles olhos escuros ardendo com intensidade. Se algo acontecer, Nakamura tem instruções. Ele levará-te à embaixada americana. Terás dinheiro, proteção, uma saída limpa. Volta para Portland e esquece que me conheceste. Não vou precisar. Ele beijou-a, interrompendo o protesto. Este beijo era diferente da reivindicação desesperada de alguns dias atrás. Era um pedido de desculpas, uma promessa e um adeus comprimidos num único momento. As mãos dele emaranharam-se nos cabelos loiros dela. Os dedos dela agarraram-se à camisa preta dele, sentindo o martelar constante do coração dele sob o tecido e a tinta. Quando se separaram, ambos ofegantes, Sofia pressionou a testa contra a dele. Volta lá amanhã. É tudo o que peço. Eu voltarei. As suas mãos marcadas por cicatrizes deslizaram para a cintura dela, segurando-a com força. Tenho uma excelente motivação. Ficaram assim por um longo momento. O chefe da Yakuza e a designer americana. Duas pessoas de mundos incompatíveis a tentar construir algo impossível no espaço entre o perigo e a esperança. Conta-me algo real, disse Sofia. Não sobre os negócios, as famílias ou qualquer coisa do gênero. Algo sobre ti. Kaido ficou em silêncio a pensar.
Então, eu queria ser arquiteto. Quando era jovem, antes de entender o que realmente significava o negócio da família, eu desenhava edifícios constantemente. Arranha-céus e templos, designs modernos incorporando elementos tradicionais. O meu avô encontrou os meus cadernos uma vez, folheou dezenas de páginas de desenhos. O que disse ele? Que eu tinha talento, que noutra vida eu poderia ter construído algo bonito. Kaido cerrou os dentes. Depois lembrou-me que os homens Yamada constroem impérios, não edifícios, que os meus projetos iriam acumular pó enquanto a família precisava da minha atenção. Queimei os cadernos nessa noite. A perda na sua voz fez o peito de Sofia doer. Alguma vez pensas no que projetaria se pudesses? Às vezes, tarde da noite, quando não consigo dormir. Os seus olhos escuros encontraram os dela. Espaços que parecem um lar, acolhedores em vez de estéreis. Lugares onde as pessoas pudessem realmente viver, em vez de apenas existir. Sofia olhou em volta do escritório impecável, caro, elegante e totalmente desprovido de personalidade. Como o resto da cobertura, como toda a vida de Kaido, na verdade. Superfícies bonitas que escondem um vazio cuidadoso. Depois que isso acabar, ela disse impulsivamente, depois que a situação com Tanaka for resolvida, mostra-me a casa do teu avô, aquela que tu nunca visitaste. Por quê? Porque quero ver de onde tu realmente vens. Não a cobertura, nem os escritórios, nem nada disso. O lugar real. Kaido estudou o rosto dela como se estivesse memorizando-o. Tu és diferente de todas as pessoas que já conheci. Isso é bom ou ruim? Ainda não decidi. Mas ele sorriu, de forma genuína e calorosa, transformando as suas feições cuidadosamente controladas em algo quase infantil. Provavelmente ambos. Passaram o resto da noite numa proximidade confortável. Kaido a rever relatórios enquanto Sofia trabalhava nos projetos, ocasionalmente trocando observações sobre nada importante. A domesticidade daquilo parecia surreal, dadas as circunstâncias, como brincar às casinhas num império criminoso. À meia-noite, Kaido acompanhou-a até ao quarto de hóspedes que tinha preparado. Era tão impessoal quanto o resto da cobertura, mas confortável. Cama king size com lençóis de alta qualidade. Casa de banho privativa com produtos de higiene pessoal de luxo. Uma vista das luzes de Osaka se espalhando pelo horizonte. Amanhã, disse ele da porta. Fique dentro de casa. Não atenda a porta para ninguém, exceto Nakamura. Mantenha o seu telemóvel ligado. Se algo parecer errado, qualquer coisa, há um botão de pânico ao lado da cama que alerta toda a minha equipe de segurança. Estás mesmo preocupado? Estou sempre preocupado. Faz parte das minhas funções. A mão dele encontrou a bochecha dela, o polegar traçando a linha do queixo. Mas sim, amanhã especialmente. Tanaka é imprevisível. E agora que ele sabe que tu existes, a tua influência, eu consigo cuidar de mim. Eu sei que consegues, mas faz-me à vontade. Sofia segurou a mão dele, dando um beijo nos nós dos dedos marcados por cicatrizes. Tem cuidado amanhã. Eu tenho sempre cuidado. Ele hesitou. Então, Sofia, o que estamos a fazer aqui? O que está a acontecer entre nós? Não pode acabar bem. Sabes disso, certo? Provavelmente não. Então, por que continuar? Ela considerou a pergunta seriamente. Por que ainda estava ali? Por que não tinha aceitado a saída que ele continuava a me oferecer? Era a atração, a química inegável que fazia o seu coração acelerar sempre que ele estava por perto? Era a curiosidade sobre esse mundo sombrio? Ou era algo mais profundo? O reconhecimento de uma solidão em comum. Duas pessoas tentando encontrar uma conexão humana em circunstâncias destinadas a impedi-la. Porque ela disse finalmente, pela primeira vez desde que me mudei para cá, sinto que sou importante para alguém. Não como funcionária, estrangeira ou namorada conveniente. Como eu mesma, confusa, complicada e real. Ela encontrou os olhos escuros e intensos dele. Tu me vês, Kaido, e eu te vejo. Isso é raro o suficiente para valer a pena o risco. O seu controlo cedeu. Ele puxou-a para um beijo que tinha o sabor do desespero e da esperança. Mãos ferozes no cabelo dela. Corpo pressionado contra o dela com uma intensidade que fez o mundo encolher até ficar apenas isto. O seu calor, o seu cheiro a colônia cara e fumo, o poder mal contido na forma como a segurava. Quando finalmente se separaram, a testa dele repousou contra a dela.
Um mês, disseste. Um mês, confirmou ela. Estamos apenas no 9º dia. Eu sei. Isto vai destruir-nos aos dois. Provavelmente. Apesar de tudo, Cal riu. Um riso curto, surpreendido e genuíno. Tu és louca. Tu também. Nós combinamos. Ele beijou a testa dela, depois forçou-se a recuar. Dorme bem, Sofia. Vejo-te amanhã à noite. Prometo. Prometo. Ele saiu, fechando a porta suavemente. Sofia ouviu os passos dele se afastarem, depois afundou na cama e tentou processar tudo. 10 dias atrás, ela era uma designer solitária que trabalhava até tarde. Agora, estava escondida na cobertura de um chefe da Yakuza, enquanto famílias rivais jogavam jogos territoriais que podiam se tornar violentos. Ela deveria estar apavorada, deveria estar a reservar voos de volta para Portland, deveria estar a fazer qualquer coisa, exceto se apaixonar por um homem cujas mãos haviam ferido pessoas e cujo mundo funcionava por regras que ela não entendia. Mas enquanto adormecia entre lençóis de seda, rodeada pelas luzes de Osaka, Sofia percebeu a verdade. Ela não estava a apaixonar-se por Kaido, apesar do que ele era. Ela estava a apaixonar-se pelo homem por trás do título. A alma exausta que carregava um peso impossível. O arquiteto abandonado que tinha queimado os seus sonhos. O líder solitário que tinha esquecido como era a conexão humana. Amanhã, ele enfrentaria os seus rivais. Amanhã, a situação iria escalar ou resolver-se. Amanhã iria determinar se a coisa impossível entre eles tinha alguma hipótese de sobrevivência. Mas esta noite, no espaço entre o perigo e a esperança, Sofia deixou-se imaginar um futuro em que um senhor do crime e uma designer construíam algo real a partir dos destroços das suas vidas cuidadosas. Lá fora, Osaka dormia inquietamente, sem saber da tempestade que se formava nas colinas. A chamada chegou às 21h47 de terça-feira. Sofia passou o dia exatamente como instruída, dentro da cobertura, trabalhando em projetos, tentando não olhar para o relógio. Nakamura passou ao meio-dia com novidades. A reunião do conselho estava a decorrer. As negociações estavam tensas, mas controladas. Kaido estava a lidar com as provocações de Tanaka com sua precisão característica. Então, nada por 9 horas. Quando o telefone finalmente tocou, Sofia se lançou sobre ele. Kaido, é Nakamura. A voz dele estava tensa. Pânico controlado, mal contido. Temos um problema. Fique exatamente onde está. Não abra a porta para ninguém, exceto para mim. Entendeu? O gelo inundou as veias de Sofia. O que aconteceu, Caio? Ele está vivo, mas a reunião correu mal. Muito mal. Estou a caminho com segurança adicional. 15 minutos. A linha caiu. Sofia olhou para o telefone com o coração a bater forte. Vivo significava que não estava morto. Mas a forma como Nakamura o disse sugeria que vivo era um termo relativo. Ela andava de um lado para o outro na cobertura. Todos os piores cenários que a sua imaginação podia conjurar repetiam-se. Kaido baleado, Kaido esfaqueado, Kaido preso, Kaido traído pelo seu próprio povo. Kaido a sangrar em alguma pousada tradicional enquanto os médicos lutavam para salvá-lo. As imagens mentais eram insuportáveis. Aqueles olhos escuros e intensos a escurecerem. Aquela aparência perfeitamente cuidada marcada pela violência. Aquelas mãos marcadas por cicatrizes a ficarem imóveis. Ela verificou o botão de pânico ao lado da cama, confirmou que o seu telemóvel estava carregado, olhou para o bloco de facas na cozinha e perguntou-se se seria capaz de usar uma, se necessário. A cobertura que parecia um luxo protetor agora parecia uma jaula. 13 minutos após a ligação de Nakamura, o elevador privado se abriu. 4 homens saíram primeiro. Guarda-costas que Sofia reconheceu, todos agora portando armas visíveis. Nakamura seguiu, seu terno normalmente imaculado amarrotado, um corte acima do olho esquerdo sangrando, e atrás dele, apoiado por mais 2 guardas. Caio Sofia prendeu a respiração. Seu terno preto estava rasgado no ombro. Sangue manchava sua camisa branca. Tanto sangue que ela não conseguia dizer de onde vinha. O seu rosto estava coberto de hematomas. O seu cabelo perfeito estava despenteado. A sua barbicha estava emaranhada com mais sangue. Mas aqueles olhos escuros encontraram os dela imediatamente, alertas apesar da dor óbvia. Estou bem, disse ele com voz áspera.
Parece pior do que é. Sofia correu para ele com as mãos suspensas, com medo de tocar e causar mais danos. Precisas de ir ao hospital. Nada de hospitais. Muitas perguntas. Nakamura acenou para os guardas. Levem-no para a casa de banho. O kit médico está no quarto principal. Eles carregaram Kaido até o quarto, enquanto Sofia os seguia. O horror e o alívio disputavam em seu peito. Vivo. Ele estava vivo. Ferido, mas vivo. Ela se agarrou a isso enquanto os guardas tiravam o casaco destruído e cuidadosamente desabotoavam a camisa ensanguentada. As tatuagens que ela admirava, dragões e ondas elaborados no estilo tradicional japonês, agora estavam decoradas com cortes e hematomas. Um corte profundo ao longo das costelas precisava de atenção imediata. Os nós dos dedos estavam abertos, sugerindo que ele tinha lutado com força. O que aconteceu? Perguntou Sofia, enquanto Nakamura abria um kit médico que parecia ser de nível militar. Tanaka trouxe mais homens do que o protocolo permite, explicou Nakamura. Limpar o ferimento nas costelas com eficiência profissional sugeria que não era a primeira vez que ele realizava medicina de campo. Alegou que era proteção. Na verdade, era intimidação. As negociações fracassaram. Tanaka acusou Yamata-san de tentar absorver o seu território. Os ânimos se exaltaram. Essa é uma maneira educada de dizer que eles nos atacaram. Kaido rangeram os dentes, fazendo uma careta quando Nakamura aplicou o antisséptico. 12 contra 5. Probabilidades ruins, mesmo para nós. Lutou contra 12 homens? A voz de Sofia falhou. Lutamos para sair. Kaido corrigiu. Os meus homens são treinados exatamente para estas situações, mas Tanaka deixou a sua posição clara. Ele quer guerra. Nakamura começou a suturar a ferida nas costelas com mãos firmes. Kaido cerrou os dentes, os músculos tensos com a dor controlada, mas não emitiu nenhum som. Sofia encontrou a sua mão com cuidado com os nós dos dedos rachados e segurou-a. O seu aperto apertou, aceitando o apoio. Guerra significa exatamente o quê? Perguntou ela. Conflito aberto, disse Nakamura. Ataques contra os nossos negócios, tentativas contra a vida de Yamada-san, escalada de violência até que uma família destrua a outra, ou o conselho imponha uma resolução. O conselho é inútil, cuspiu Kaido. Metade deles tem medo de Tanaka. A outra metade não quer se envolver no que vê como uma disputa territorial entre jovens chefes. Então, estamos por nossa conta. Estamos sempre por nossa conta. Os olhos escuros de Kaido encontraram os de Sofia. É por isso que você vai partir esta noite. Nakamura irá levá-la para... Não, Sofia, eu disse não. Ela apertou a mão dele com mais força. Você não pode me mandar embora no momento em que as coisas ficam perigosas. Não é assim que funciona. Isto não é uma negociação. Uma guerra significa... Eu sei o que significa. Também sei que estás ferida, em desvantagem numérica, e aparentemente abandonada pelas pessoas que deveriam te apoiar. Ela olhou para Nakamura, que teve a delicadeza de parecer desconfortável. Então não vou fugir. Vou ficar aqui. Kaido estudou o rosto dela, ensanguentado, machucado e exausto, mas de alguma forma, ainda irradiando aquela intensidade que a atraiu desde o início. Estás louca! Já estabelecemos isso. Apesar de tudo, ele quase sorriu, depois estremeceu quando Nakamura deu o último ponto. O conselheiro passou para os cortes menores, limpando e enfaixando com eficiência experiente. Os guarda-costas pairavam por perto, fornecendo atualizações por mensagem de texto sobre a segurança do perímetro e ameaças iminentes. Demorou 40 minutos para tratar Kaido. No final, ele parecia menos como se tivesse estado numa luta e mais como se tivesse sobrevivido a uma. Enfaixado, machucado, mas funcional. Os guardas ajudaram-no a vestir uma camiseta preta limpa que cobria a maior parte dos danos, mas não as tatuagens no pescoço ou a exaustão gravada em suas feições. Situação? Ele perguntou a Nakamura assim que se mudaram para a sala de estar. 3 dos nossos clubes foram atingidos enquanto estávamos no Ryoan. Tanaka coordenou o timing. Danos mínimos, mas mensagem clara. Ele pode atacar em qualquer lugar. Nakamura consultou o seu telemóvel. O nosso pessoal está a mobilizar-se. A segurança foi duplicada em todas as propriedades. Mas precisamos de responder, Yamada-san, publicamente e de forma decisiva. Concordo.
Kaido afundou-se no sofá de couro com um grunhido de dor mal contido. Mas com cuidado, não vou dar ao conselho motivos para intervir contra nós. Tudo o que fizermos tem de ser justificável como autodefesa. Eles traçaram uma estratégia. Dois profissionais da Yakuza a discutir violência com o distanciamento clínico de generais, a planear uma campanha. Que negócios fortificar, que alianças aproveitar, que partes neutras poderiam mediar se lhes fossem oferecidos incentivos adequados, como pressionar Tanaka economicamente antes de escalar para um confronto físico. Sofia ouvia, absorvendo a realidade do mundo de Ko. Não se tratava de violência espontânea ou reações emocionais. Era algo calculado, estratégico, brutalmente eficiente. Ele estava a orquestrar uma campanha criminosa com o mesmo foco que aplicava à revisão de contratos. E apesar do horror disso, ela compreendia. No mundo dele, mostrar fraqueza significava morte, hesitar significava vulnerabilidade. A única maneira de sobreviver era projetar força avassaladora enquanto negociava a partir de posições de poder. Era exaustivo apenas assistir ao desenrolar dos acontecimentos. À meia-noite, Nakamura saiu para implementar a sua estratégia. Os guardas assumiram posições em toda a cobertura e no edifício, e Sofia ficou sozinha com um chefe da Yakuza que tinha sido espancado, suturado e imediatamente começou a planear contra-ataques. Devias descansar, disse ela. Tenho muitas coisas para fazer. Kaido recostou-se no sofá, de olhos fechados, a adrenalina finalmente a desaparecer para revelar um cansaço profundo. Na luz fraca, os hematomas pareciam piores. Roxo e preto em seu rosto angular, atrapalhando o cuidado com a aparência que normalmente o definia. Sofia sentou-se ao lado dele, tomando cuidado para não mexer nos ferimentos. Fale comigo, não sobre estratégia ou Tanaka ou qualquer coisa assim. Sobre você. O que há para dizer? Sou um chefe da Yakuza que acabou de começar uma guerra porque não consegui controlar o meu temperamento. Não foi isso que aconteceu. Tanaka provocou-te deliberadamente porque sabia que eu reagiria. Kaido abriu os olhos. Aquelas profundezas escuras cheias de autocensura. O meu avô ficaria desapontado. Ele ensinou-me a pensar 3 jogadas à frente. Nunca deixar a emoção ditar a ação. Esta noite deixei Tanaka mexer comigo. E agora o meu pessoal vai pagar o preço. O que é que ele disse? Para o provocar. Kaido cerrou os dentes. Ele fez comentários sobre si. Crudos, específicos, ameaçadores, descrevendo exatamente o que os homens dele fariam quando o encontrassem. Como ele me enviaria pedaços como moeda de troca nas negociações. O horror e fúria invadiram Sofia em igual medida. Foi isso que começou a briga. Eu dei um soco na cara dele antes que o meu cérebro acompanhasse o meu corpo. Os homens dele reagiram, os meus defenderam-me e, de repente, a negociação transformou-se numa briga. Ele tocou na contusão que se espalhava pela sua maçã do rosto. Tudo porque não consegui controlar-me quando alguém ameaçou a mulher que eu... Ele parou abruptamente. A frase incompleta pairou entre eles, carregada de implicações. A mulher que eu me importo, preciso, amo. Era muito cedo para essa palavra. A linha do tempo importava quando eles comprimiram meses de conexão em dias de intensidade. A mulher que tu o quê? Sofia pressionou suavemente. Kaido olhou para ela. Olhou de verdade. Sua expressão cautelosa se quebrou, revelando uma vulnerabilidade crua por baixo. A mulher que eu não consigo imaginar perder. Mesmo que eu mal te conheça, mesmo que isso seja loucura e impossível, e destinado a terminar mal, tu és a primeira pessoa em anos que me faz sentir humano em vez de funcional. A mão de Sofia encontrou seu rosto gentilmente ao redor dos hematomas. Não vais perder-me, nem para o Tanaka, nem para o medo, nem para nada disso. Não podes prometer isso. O meu mundo destrói tudo o que é bom. Então construiremos algo forte o suficiente para sobreviver a isso. Ele agarrou-lhe o pulso, dando-lhe um beijo na palma da mão. Cuidadoso, reverente, desesperado. Como é que és real? Como é que estás aqui sentada depois de me veres a planear campanhas criminosas? Depois de veres exatamente o que eu sou? E ainda assim me olhares como se eu valesse o esforço? Porque tu vales, não apesar do que tu és, mas incluindo isso. Sofia aproximou-se, atenta aos ferimentos dele. És um homem preso em circunstâncias impossíveis.
fazendo o melhor que podes com opções que magoam alguém. Isso não é um monstro, é apenas humano. Os humanos não ordenam ataques a organizações rivais. Humanos na sua posição fazem isso. O contexto importa. Kaido puxou-a para mais perto, cuidadoso, mas insistente, até que ela estivesse encostada ao seu lado ileso. Eles sentaram-se assim na mansão escura. O chefe da Yakuza e a designer americana. Duas pessoas de mundos incompatíveis tentando encontrar conforto uma na outra, enquanto a violência se acumulava lá fora. Eu falei sério quando disse aquilo, murmurou Sofia. Depois que isso acabar, mostre-me a casa do seu avô. Por que isso é importante para si? Porque mantém todas essas barreiras. A cobertura é estéril. O seu escritório é impessoal. Até os seus fatos são armaduras. Mas em algum lugar existe uma versão de si que queria projetar edifícios, que desenhava constantemente, que sentia as coisas antes que o dever a esmagasse. Ela olhou para ele. Quero conhecer essa versão. Algo mudou na sua expressão. Uma barreira a ruir, uma barreira a cair. Pode não gostar do que vai encontrar. Deixa-me decidir isso. Ele beijou o topo da sua cabeça loira, gentil apesar da violência que o seu corpo tinha sofrido recentemente. Vais arruinar-me, Sophia Bennett. Ótimo. Precisas de ser arruinada. Todo este controlo e cálculo são exaustivos. Mantiveram-me vivo. Mantiveram-te funcional. Não é a mesma coisa. Ela traçou padrões no peito dele, sentindo o batimento cardíaco dele constante sob os seus dedos. Quando foi a última vez que fizeste algo só porque querias? Não porque a estratégia ditava, ou a família exigia, ou a imagem exigia. Só porque parecia certo. Kaido ficou em silêncio por um longo momento. Então, quando te enviei uma mensagem depois do elevador, cada osso lógico do meu corpo disse, deixa-a em paz, protege-a do meu mundo. Mas eu queria ver-te novamente. Então, enviei a mensagem antes que pudesse convencer-me do contrário. Vês, tu consegues ser impulsiva. E olha como isso funcionou bem. Tu estás presa na minha cobertura enquanto os Yakuza rivais planeiam maneiras de me magoar magoando-te. Estou exatamente onde quero estar. Ele inclinou o rosto dela para cima, procurando na sua expressão por dúvida ou medo, ou a sensata autopreservação que deveria estar a gritar para ela fugir. O que quer que ele tenha visto ali fez com que a sua fachada controlada se rachasse ainda mais. Eu não te mereço. Provavelmente não, mas tu estás presa a mim de qualquer maneira. Este beijo foi diferente dos outros. Mais lento, mais profundo, carregado com algo mais profundo do que atração ou desespero. Era uma intimidade construída sobre a verdade, uma conexão forjada através da crise. O reconhecimento de duas pessoas feridas, encontrando consolo inesperado uma na outra. Quando finalmente se separaram, Kaido descansou a testa contra a dela. Se algo acontecer comigo, pare de planear o teu funeral. Não vais morrer, nem esta noite, nem amanhã, nem enquanto eu estiver por perto para te irritar com a minha preocupação com a autopreservação. Apesar da dor, da exaustão e do conflito iminente, ele riu, de forma genuína, surpreendida e jovem. Como sobrevivi 33 anos sem ti? Mal, pelo que posso dizer. Sofia levantou-se, estendendo a mão. Vamos, precisas de dormir de verdade, não de ficar remoendo estratégias no sofá. Eu não remo. Claro que remo. É como se fosse o teu modo padrão. Ela o levou para o quarto principal, que ele claramente nunca usava. Tão estéril e impessoal quanto o resto da cobertura. Mas pelo menos funcional. Kaido afundou na cama com um grunhido que sugeria que suas costelas doíam mais do que ele admitia. Sofia ajudou-o com os sapatos, depois com o cinto, movendo-se com eficiência cuidadosa até que ele ficou só de boxers e aquela t-shirt cobrindo o torso enfaixado. Fica, disse ele quando ela se virou para sair. Kaido, por favor, só esta noite. Eu preciso. Ele parou, movendo a mandíbula. Não quero ficar sozinho. Não depois de hoje. A vulnerabilidade na voz dele facilitou a decisão. Sofia subiu na cama ao lado dele, enrolando-se contra o seu lado ileso. Ele passou um braço à volta dela, segurando-a com força. E pela primeira vez desde que chegara ao Japão, Sofia sentiu-se completamente segura, o que era absurdo, dado que estava literalmente deitada ao lado de um senhor do crime ferido,
enquanto gangsters rivais planeavam atos de violência. Mas nos braços de Kaido, rodeada pelo seu calor e pelo ritmo constante da sua respiração, o caos do seu mundo parecia distante. "Conte-me sobre Portland", murmurou ele em seus cabelos. E ela contou. Sobre a chuva que nunca parava, a cultura do café que beirava a religião, as livrarias que frequentava durante a faculdade, o apartamento que dividia com colegas de quarto que se tornaram estranhos, sobre sua família, bem intencionada, mas sufocante, desesperada para que ela fosse normal, segura e decepcionante. Sobre o diploma de jornalismo que abandonou pelo design gráfico, porque pagava melhor e exigia menos. "Passei toda a minha vida a fazer o que era esperado", disse ela suavemente. "Todas as escolhas destinadas a deixar as outras pessoas confortáveis e eu era infeliz. Então, mudei-me para cá pensando que a distância resolveria tudo. Mas apenas recriei a mesma existência cautelosa numa língua diferente. Até que um chefe da Yakuza ficou preso num elevador comigo e acidentalmente me lembrou como é ser vista. O braço de Cal apertou-a com mais força. A melhor avaria de elevador da minha vida. A minha também." Eles mergulharam num silêncio confortável. O cansaço finalmente superou a adrenalina. Lá fora, guardas patrulhavam. Por toda a cidade de Osaka, a Yamada Gumi mobilizava-se para o conflito. E em algum lugar da cidade, Tanaka planeava o seu próximo passo na guerra, que ele deliberadamente iniciara. Mas num quarto de cobertura bem acima do caos, um senhor do crime e uma designer encontraram uma paz inesperada nos braços um do outro. O amanhã traria violência e consequências. Amanhã, a guerra se intensificaria. O dia seguinte testaria tudo o que estavam a construir. Mas naquela noite, no espaço entre a crise e a esperança, eles tinham essa conexão forjada em circunstâncias impossíveis. Intimidade construída sobre honestidade brutal. Duas pessoas solitárias finalmente encontrando alguém que as compreendia. Sofia adormeceu, sentindo o batimento cardíaco constante de Kaido sob sua orelha, a mão marcada por cicatrizes dele quente na sua, a respiração dele gradualmente se acalmando à medida que o cansaço o dominava. Seu último pensamento consciente foi que ela havia pedido um mês de verdade. Após 12 dias, ela estava a receber muito mais do que a verdade. Estava a receber algo perigosamente próximo do amor. E no mundo de Kaido, o amor era a coisa mais perigosa de todas. A guerra durou 4 dias. 4 dias de ataques e contra-ataques coordenados. 4 dias de Kaido a comandar as operações a partir da sua cobertura, enquanto as suas costelas saravam. 4 dias de Sofia a observar o homem por quem se estava a apaixonar, transformar-se no senhor do crime que a sua posição exigia. Era hipnotizante e aterrorizante na mesma medida. Na quarta-feira de manhã, Tanaka atacou 3 restaurantes de propriedade de Yamata. Na quarta-feira à tarde, os homens de Kaido identificaram a rede de distribuição de drogas de Tanaka e denunciaram anonimamente a Polícia Federal, resultando numa batida que custou a Tanaka milhões e vários tenentes importantes. Na quinta-feira, houve ataques a uma operação de jogo de Yamada. Kaido respondeu comprando os proprietários dos imóveis que Tanaka alugava e, em seguida, aumentando o aluguer para níveis economicamente devastadores. Na sexta-feira, 2 dos subchefes de Kaido foram confrontados na rua. Intimidação, não violência, mas a mensagem era clara. A resposta de Kaido foi calculada e brutal. Ele aproveitou as suas conexões com a autoridade portuária de Osaka para atrasar indefinidamente os contentores de Tanaka, estrangulando o seu negócio de importação. Na manhã de sábado, Tanaka estava a perder dinheiro e credibilidade. O conselho, que antes se contentava em observar a margem, de repente se motivou a mediar antes que o conflito chegasse ao conhecimento público e chamasse a atenção federal. E durante tudo isso, Sofia observou Kaido agir. Ela o tinha visto como o homem exausto no elevador, a alma vulnerável que confessava solidão comendo chocolate, o lutador ferido sendo suturado em seu banheiro. Agora ela via o Yakuza Oyabun em seu elemento, comandante, estratégico, absolutamente implacável quando necessário. Ele falava com os seus subchefes com uma autoridade que não tolerava debate. Tomava decisões que afetavam centenas de vidas sem hesitação visível. Equilibrava violência e economia,
Intimidação e negociação, tradição e pragmatismo com a habilidade de alguém que passou anos a dominar o papel. Isso deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, ela se viu compreendendo o peso impossível que ele carregava. Cada decisão repercutia em uma organização de pessoas que dependiam dele para seu sustento e segurança. Mostrar misericórdia significava convidar mais ataques. Hesitar significava que o seu povo sofreria. Por isso, ele não hesitou. No sábado à tarde, a chamada finalmente chegou. A voz de Nakamura estava triunfante. O conselho interveio. Sessão de emergência esta noite. Tanaka recebeu um ultimato: submeter-se à mediação ou enfrentar a expulsão da associação. A expressão de Kaido não mudou, mas Sofia viu a tensão sair dos seus ombros. Ele vai submeter-se. Ele não tem escolha. A sessão é às 20 bars. Terreno neutro novamente, mas desta vez com a supervisão do conselho. Segurança real. Neutralidade real. Eu estarei lá. Depois que Nakamura desligou, Kaido sentou-se pesadamente no sofá onde passou 4 dias orquestrando uma guerra criminosa. Aqueles olhos escuros e intensos encontraram Sofia. E por um momento, a máscara caiu, revelando exaustão, alívio e algo que poderia ser arrependimento. Acabou? Ela perguntou. Quase. A sessão desta noite definirá os termos. Tanaka concordará com os limites. O território será formalizado. As reparações serão discutidas. Ele passou a mão pelo cabelo preto penteado para trás, perturbando o penteado perfeito. O conselho imporá a paz, quer ele queira ou não. E nós? Ainda sou um alvo? Não. Faz parte dos termos que exigirei. Estás completamente fora dos limites. Qualquer família que te tocar responderá perante todo o conselho. As suas mãos marcadas por cicatrizes cerraram-se em punhos. Não vou deixar que te tornes uma moeda de troca novamente. Sofia aproximou-se dele, sentando-se ao seu lado no sofá. O seu braço imediatamente envolveu-a, puxando-a para perto. 4 dias de crise constante forjaram algo entre eles que parecia mais substancial do que os 15 dias em que realmente se conheceram. O perigo partilhado criou uma intimidade acelerada. Depois desta noite, ela disse: mostra-me a casa do teu avô. Kaido ficou em silêncio por um momento. Então, por que é que isso importa tanto? Por que mostraste-me o teu mundo? A violência, a estratégia, as escolhas impossíveis. Mas não me mostraste a ti. A versão antes do dever a esmagar. Aquele que queria projetar edifícios. Essa versão morreu há anos. Não acredito nisso. Ela virou-se para olhar para ele. Os hematomas a desaparecerem no seu rosto angular. A barbicha perfeitamente cuidada, apesar de tudo. As tatuagens no pescoço contrastavam com a pele. Acho que ele está enterrado debaixo de toda esta armadura que usas. E quero conhecê-lo. Algo rachou na sua expressão cuidadosamente controlada. E se não gostares do que encontrares? Então eu dir-te-ei, mas prefiro saber a verdade do que a encenação. Ele estudou-a com aqueles olhos escuros e penetrantes que pareciam ver através dela. És a coisa mais perigosa que já me aconteceu. Porque posso magoar-te. Porque fazes-me querer coisas que não posso ter. Uma vida normal. Um futuro limpo. Escolhas que não são ditadas por juramentos de sangue e legados familiares. A mão dele encontrou o rosto dela, o polegar traçando a maçã do rosto com uma gentileza inesperada. Fazes-me lembrar do arquiteto que eu queria ser antes de me tornar o criminoso que sou. Talvez possas ser os dois. Ninguém na minha posição consegue ser as duas coisas. Então muda a tua posição. Kaido riu curta e amargamente. Basta ir embora. Abandonar 300 pessoas que dependem de mim. Destruir a organização que o meu avô construiu. Mesmo que eu quisesse, a Yakuza não permite a reforma. Uma vez que juras, estás dentro até a morte. Então transforma-a como o teu avô queria. Faz a transição para negócios legítimos. Use o seu diploma em contabilidade e as suas habilidades estratégicas para empreendimentos legais. Levaria anos, custaria milhões, exigiria a cooperação de pessoas que lucram com as operações atuais. Mas os seus olhos tinham um brilho especial. Esperança, talvez, ou uma possibilidade há muito enterrada. E eu ainda seria da Yakuza. As tatuagens não saem. A reputação não desaparece.
Eu sempre seria o senhor do crime tentando seguir o caminho certo. Mas você estaria tentando. Isso é mais do que a maioria das pessoas consegue. Ele puxou-a para mais perto, apoiando o queixo em cima da cabeça loira dela. Ficaram sentados assim, enquanto a tarde de Osaka se estendia até ao fim da tarde, enquanto os guarda-costas faziam turnos, enquanto a cidade fervilhava com vidas normais, completamente alheia ao mundo sombrio que operava ao seu lado. Achas mesmo que eu conseguiria? Kaido perguntou baixinho. Transformar tudo? Acho que és o único que conseguiria. Tens inteligência, recursos, respeito. O teu povo confia em ti. Tudo isso significaria anos de sacrifício, reconstruir do zero, convencer homens que só conheceram a violência de que há um caminho melhor. Então, você tem 33 anos, você tem tempo. Tempo que eu passaria transformando um império criminoso em vez de aproveitar a vida com... Ele parou. Comigo, Sofia concluiu. O braço dele ela apertou com mais força. Com você? Se você fosse louca o suficiente para ficar por anos em uma transformação complicada, confusa e possivelmente ilegal. Aparentemente, sou louca o suficiente para muitas coisas. Ela virou-se para olhá-lo direito. Mas não estou a pedir que mude por mim, Kaido. Estou a sugerir que mude por si mesmo, porque está exausto, preso e infeliz, e merece algo melhor do que sufocar lentamente sob o peso do dever. Não sabe o que está a pedir. Então explique-me esta noite, depois da sessão do conselho. Mostre-me a casa. Conta-me sobre o teu avô. Ajuda-me a entender por que a transformação é impossível. E se depois disso eu ainda achar que vale a pena tentar, talvez eu te escute. Ele beijou a testa dela, gentil apesar da intensidade que irradiava dele. Tu és a melhor coisa ou a pior coisa que já me aconteceu. Provavelmente ambas. Apesar de tudo, ele sorriu. Um calor genuíno transformava suas feições. Definitivamente ambas. Eles passaram as horas restantes, antes da sessão do conselho, em confortável proximidade. Kaido revisou documentos enquanto Sofia trabalhava nos projetos. As suas pernas se entrelaçaram no sofá como se fizessem isso há anos, em vez de 2 semanas. A domesticidade daquilo parecia surreal. Às 9h30, Nakamura chegou com o fato formal de Kaido, um terno cinza de 3 peças com riscas sutis, feito sob medida com perfeição, que o transformou de um lutador ferido de volta ao impecável Oabon. Ele vestiu-se cuidadosamente, acomodando as suas costelas em recuperação, e depois passou 20 minutos a pentear o cabelo preto com precisão meticulosa. Quando saiu do quarto, a vulnerabilidade tinha desaparecido. Este era o chefe da Yakuza. Controlado, poderoso, totalmente imponente. O homem que a abraçara enquanto adormeciam estava escondido sob tecidos caros e autoridade profissional. Como estou? Perguntou ele, assustador e atraente na mesma medida. Ele atravessou a sala até ela, aqueles olhos escuros calorosos apesar da aparência intimidante. As suas mãos marcadas por cicatrizes emolduraram o rosto dela. Voltarei em 3 horas, 4, no máximo. Fica aqui, fica em segurança. E quando eu voltar, visitaremos a casa. Visitaremos a casa, ele concordou. O beijo era uma combinação de reivindicação e promessa. Uma intensidade que sugeria o quanto ele queria ficar versus o quanto era necessário ir. Quando ele finalmente se afastou, o seu estilo perfeito estava ligeiramente perturbado. A sua compostura controlada rachou nas bordas. Estarei à espera, disse Sofia. Eu sei, mais um beijo. Rápido, desesperado. Então ele se dirigiu para o elevador, onde Nakamura e 4 guarda-costas esperavam. As portas se fecharam atrás dele, em pé, ereto e controlado. Cada centímetro do poderoso senhor do crime prestes a ditar termos aos seus inimigos. E Sofia ficou sozinha na cobertura estéril, tentando não imaginar todas as maneiras pelas quais a sessão do conselho poderia dar errado. Ela aguentou 40 minutos antes que a ansiedade a levasse à cozinha. Fez café, depois chá, depois andou de um lado para o outro diante das janelas do chão ao teto, observando as luzes de Osaka multiplicarem-se à medida que a escuridão caía. O seu telemóvel mostrava 20h15. A sessão estaria a começar. 20h45. Negociações em andamento. 21h30. Devia estar a terminar em breve. 22h, demorando muito. Provavelmente normal. 22h30.
A ansiedade de Sofia transformou-se em algo mais agudo. Isso estava a demorar muito. Nakamura tinha dito no máximo 4 horas. Já fazia 3, e as sessões do conselho não se prolongavam sem motivo. Às 22h43, o seu telemóvel tocou. A voz de Kaido estava áspera, triunfante, exausta. Está feito. Tanaka concordou com os termos. Está formalmente protegida por decreto do conselho. A guerra acabou. O alívio a inundou tão intensamente que ela teve que se sentar. Está bem, cansada, ego ferido pelas concessões que tive que fazer, mas viva e vitoriosa. Ela ouviu o sorriso na voz dele. Pronta para ver uma casa cheia de fantasmas? Mais do que pronta. Estarei aí em 20 minutos. Leve roupas confortáveis. Não vamos voltar esta noite. Ele desligou antes que ela pudesse questionar isso. Sofia correu para arrumar uma pequena mala. Calças de ganga, camisolas, produtos de higiene pessoal, o essencial para passar a noite em algum lugar. O seu coração batia forte com expectativa e nervosismo em igual medida. Era isso, o momento em que Kaido parou de representar e começou a revelar-se. A transição de chefe da Yakuza para ser humano com sonhos e arrependimentos e o peso dos caminhos não percorridos. 23 minutos depois, o elevador abriu. Kaido saiu sozinho, sem guarda-costas, sem Nakamura, apenas ele naquele fato cinzento escuro perfeito, com o cabelo ligeiramente despenteado e o cansaço estampado no rosto. Mas os seus olhos escuros encontraram os dela com um calor que fez tudo o resto desaparecer. "Pronta?" perguntou ele. "Pronta?" Eles pegaram o carro pessoal dele, um Lexus preto elegante que ele mesmo dirigia. Sem motorista, sem segurança. Apenas os dois indo para a noite de Osaka em direção a um bairro que Sofia não reconhecia. Ele dirigia em silêncio, uma mão no volante, a outra encontrando a dela no console central. Tinoji à noite era mais tranquilo do que o centro de Osaka. Ruas residenciais, casas tradicionais misturadas com apartamentos modernos, a sensação de comunidade que faltava no centro da cidade. Kaido navegava pelas ruas secundárias com a facilidade de alguém que tinha crescido ali. Finalmente, entrou na garagem de uma casa tradicional japonesa, afastada da estrada. Não era grande, certamente nada parecida com a cobertura ou o escritório, mas era bonita. 2 andares de madeira escura e gesso branco, um pequeno jardim visível mesmo na escuridão. As telas Shuouji brilhavam com as luzes interiores acesas por algum sistema automatizado. Kaido desligou o motor, mas não se moveu imediatamente. As suas mãos agarravam o volante, os nós dos dedos brancos, o maxilar apertado. Isso claramente lhe custou algo. Voltar a um lugar que ele evitou por anos, trazer alguém para o espaço privado, onde ele foi forjado para se tornar o que é. "Podemos ir embora", disse Sofia suavemente. "Se for demais." "Não", ele forçou as mãos a soltarem o volante. "Quero mostrar-te. Preciso mostrar-te." Ele olhou para ela, a vulnerabilidade estampada no rosto. "Preciso que compreendas quem eu era antes de me tornar isto." Eles entraram pelo Genkan, tirando os sapatos da maneira tradicional. Lá dentro, a casa cheirava vagamente a incenso, madeira velha e memórias. Cal movia-se por ela como um fantasma, acendendo luzes, revelando uma casa que estava congelada no tempo. Móveis tradicionais, pergaminhos nas paredes, um pequeno altar para o seu avô no canto, fotos por toda a parte, o jovem Kaido com um velho de rosto severo, reuniões familiares, cerimônias formais marcando a sua progressão na organização e, num canto, cadernos cuidadosamente preservados, dezenas deles, esboços arquitetônicos e projetos de construção. Sofia pegou num com cuidado. As páginas estavam cheias de desenhos intricados, arranha-céus que incorporavam elementos tradicionais, casas projetadas em torno da luz natural, espaços públicos que pareciam simultaneamente modernos e clássicos. O trabalho era brilhante, detalhado, apaixonado. "Não os queimaste todos", disse ela. Kaido ficou na porta, observando-a explorar o seu passado. "Queimei as minhas cópias. Não sabia que ele tinha guardado as dele. Encontrei-os depois que ele morreu. Percebi que ele tinha colecionado todos os projetos que eu fiz antes de entender que eram impossíveis. Por que ele os guardaria se disse para você desistir da arquitetura?" Porque a voz de Kaido falhou.
porque ele se sentia culpado por me forçar a uma vida que eu não escolhi, por esmagar os meus sonhos para servir às necessidades da família. Ele guardou os cadernos como um pedido de desculpas que nunca expressou. Sofia aproximou-se dele segurando as suas mãos. Mostre-me o resto. Ele a conduziu pela casa, quarto por quarto. O quarto de infância dele, ainda decorado com pôsteres e livros da adolescência. O escritório do avô dele, onde ele havia aprendido o negócio da família através de intermináveis horas de instrução. O dojo nos fundos, onde ele havia treinado artes marciais. A cozinha, onde o avô dele havia lhe ensinado a cozinhar pratos tradicionais. Porque um homem que não sabe se alimentar é indefeso. Cada cômodo guardava histórias. Cada canto continha memórias. E a cada revelação, Sofia compreendia mais plenamente o peso impossível que Kaido carregava. A criança que perdera os pais, o adolescente que renunciara aos seus sonhos, o jovem que fora moldado como uma arma pelo dever, pelas expectativas e pelo amor misturado com a obrigação. Terminaram na sala principal, sentados no chão de tatame, rodeados pelos fantasmas do que poderia ter sido. As luzes de Osaka brilhavam através das telas de sapatos. A casa rangia com a madeira assentando e as velhas memórias. Este era eu, disse Kaido baixinho, sua fachada cuidadosamente controlada completamente destruída. Antes das tatuagens, da violência e dos ternos de 3 peças, apenas um garoto que queria construir coisas e deixar seu avô orgulhoso. Você deixou-o orgulhoso. Eu fiz com que ele fosse bem-sucedido. Não é a mesma coisa. Ele pegou um dos cadernos de arquitetura, folheando páginas de projetos complexos. Ele queria que eu transformasse a família, tornasse-a legítima, construísse um império que não exigisse juramentos de sangue e intimidação. Passei 12 anos a administrar a organização exatamente como sempre foi administrada. Falhei em tudo o que ele realmente esperava de mim. Não é tarde demais, pois não? Ele olhou para ela e Sofia viu toda a profundidade do seu cansaço. 33 anos carregando expectativas impossíveis, tornando-se alguém que ele nunca escolheu ser, sufocado por um dever do qual não conseguia escapar. Sou um oiabunda yakuza, Sofia. Não é algo de que se pode simplesmente afastar. Não, mas é algo que pode transformar. Ela pegou o caderno das mãos dele, colocou-o de lado e aproximou-se até poder enquadrar o rosto dele com as mãos. Tem inteligência, recursos, respeito. Já equilibra a violência com economia, tradição com pragmatismo. Por que não usar essa mesma habilidade para fazer a transição de tudo? Levaria anos. Tu tens anos. Isso exigiria a cooperação de pessoas que lucram com as operações atuais. Então, oferece-lhes lucros melhores com operações legais. Eu continuaria a ser Yakuza. As tatuagens não desaparecem, mas contam uma história de transformação em vez de estagnação, de alguém corajoso o suficiente para mudar todo um sistema. Ela sustentou o seu intenso olhar sombrio. O teu avô guardava esses cadernos por uma razão, Kaido. Não como punição, mas como esperança. Ele acreditava que podia ser ambos. O arquiteto e o Uabon, o construtor e o chefe. O seu controlo desmoronou-se. Ele puxou-a para um beijo desesperado, as mãos emaranhadas no cabelo loiro dela. Todo o peso da sua solidão, desejo e esperança impossível a derramar-se na conexão. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar com dificuldade, a testa dele repousou contra a dela. Não sei ser outra coisa além do que sou, sussurrou ele. Então aprenda comigo. Transforme o Yamadagumi da maneira que o seu avô sonhou. Construa algo que não exija violência para se sustentar. Projete um futuro em vez de gerenciar um passado. Você está a pedir anos da minha vida. Estou a oferecer anos da minha, se os quiseres. Ele afastou-se o suficiente para encontrar os olhos dela, procurando por dúvida ou medo, ou pela sensata autopreservação que deveria estar a dizer-lhe para fugir dessa proposta impossível. O que quer que ele tenha visto ali fez algo se abrir em sua expressão. Tu realmente ficarias durante anos de transformação complicada, possível fracasso, perigo certo? Eu ficaria. Sofia falava com toda a sua convicção. Não porque tu és perfeito, mas porque tu és real. Não apesar do teu mundo, mas incluindo-o. Eu vejo-te, Kaido, tudo em ti, e estou a escolher ficar. O beijo foi resposta e promessa combinadas.
intensidade que falava de anos comprimidos em semanas, conexão forjada através da crise. Duas pessoas feridas encontrando uma plenitude inesperada uma na outra. Eles se moviam juntos como se sempre tivessem feito isso. Mãos encontrando o território familiar, corpos se encaixando com a facilidade de uma longa prática, apesar de terem acabado de começar. Quando finalmente se separaram, entrelaçados no chão de tatami, cercados por sonhos arquitetônicos e fantasmas familiares. Kaido enterrou o rosto nos cabelos dela e disse palavras que provavelmente nunca havia dito a ninguém. Eu amo-te. Não sei como aconteceu em 2 semanas, mas eu amo-te. És a melhor coisa, a pior coisa e a coisa mais assustadora que já me aconteceu. E não quero fazer nada disso sem ti. O coração de Sophia se abriu. Anos de distância cuidadosa se despedaçaram diante da honestidade brutal. Também te amo. Toda a tua impossível, complicada e bela confusão. E vamos construir algo incrível juntos. Promete? Prometo. Lá fora, Osaka fervilhava com milhões de vidas, continuando alheia à coisa impossível que nasceu numa casa tradicional em Tanoji. A guerra tinha acabado. A ameaça tinha passado, e em seu rasto, duas pessoas de mundos incompatíveis tinham encontrado algo raro o suficiente para valer os anos de transformação que teriam pela frente. Não seria fácil. Transformar uma organização Yakuza num negócio legítimo exigiria tempo, dinheiro, manobras políticas e o tipo de coragem sustentada que a maioria das pessoas não conseguiria manter. Haveria contratempos e oposição, e momentos em que desistir pareceria mais fácil do que continuar. Mas quando o amanhecer começou a pintar as telas shouji com uma luz pálida, enquanto Kaido abraçava Sofia e imaginava um futuro em que poderia ser tanto o chefe quanto o arquiteto, tanto o senhor do crime quanto o homem que projetava coisas bonitas. Pela primeira vez em anos, o caminho à frente não parecia sufocante. Parecia uma possibilidade, e às vezes a possibilidade era suficiente para construir um império.